quebrada. Na quebrada. Na quebrada. Diretamente do estúdio 767, estamos começando mais um Na Quebrada. Salve na quebrada. Salve na quebrada. Tudo certo aí, meus camaradas? Salve, meu irmão. Tamo Lucas junto. Caetano, Douglas Rock. Mil Grau. E hoje a gente fala um pouco aqui de cinema. Mas, para começar, vamos aqui um agradecimento aos nossos colaboradores, né? Nossos patrocinadores. Santana Tatu. Slodge. A Slodge tá boa hoje, hein, gente? Nu. Excelente. Eu vi que vocês estavam tomando um milkshake de Slodge, aí eu tô errado. Tá bom aí o milkshake de Slodge? Aqui nós estamos experimentando hoje aqui uma APA, American Pale Ale, cerveja maravilhosa. Fala. Um aroma maravilhoso, espetacular. Melhor que aroma, só o sabor mesmo. Como eu disse. RS One Store. Nossos Mais meninos. um alô aí pra essa galera que tá ajudando a gente aí também. Adri Calçados Sempre. e Moral. É. É isso aí? Tamo junto, é isso aí. Hoje nosso convidado aqui é um diretor roteirista, diretamente de Contagem ali, um cara que tava literalmente fazendo história aí no cinema nacional. Quem que é? Recebendo Quem aqui que é? hoje, Afonso Show. Aê! Esse é o cara. Tá em casa, meu mano? Um salve, saúde, galera. Salve, galera. Salve. Obrigado demais aí pelo convite, galera. Fico muito feliz, muito honrado aqui de estar conversando com vocês e participando aí do Na Quebrada. Estamos igualmente honrados, certo? Certo? Vai Ó, lá. já começou a mancada. Quem sabe faz ao vivo. Quem sabe dá mancada ao vivo. Mas é isso aí. O show. Esses dias eu tô pintando, tô fazendo um grafite ali, tô pintando um beco do samba. E logo assim, lá no Dourado. E logo acima tem um beco do cinema. E já estão homenageando seu filme lá, o Arábia. Ah, é? Aí tem lá o nome, direção, o show. Mas aqui, eu tava vendo uma coisa aqui, eu tava lendo uma informação. Parece que você, na verdade, a gente fala Contagem, mas você nasceu em São Paulo, cara? Isso é verdade? Sim. Como é que é isso aí? Pois é, cara. Eu nasci em São Paulo. Meu pai é de Belo Horizonte, minha mãe do Piauí. Sou, digamos, filho do êxodo rural. É. Ali, quando todo mundo ia pra São Paulo, nos anos 70, né? Começo dos anos 80. Nasci em São Paulo e em 96, tinha 11 anos, fui pra Contagem. Meu pai tinha arrumado um lote lá, já tinha dado tudo errado em São Paulo. E tinha perdi muito na emprego. época lá, né? Tinha, não era tão caro, né? É. E aí dava pra comprar, dava pra poder construir uma casa. Não era esse absurdo que é hoje, né? Não era absurdo que é tudo, em todo lugar, né? O Brasil tá uma tragédia, mas o bairro também ficou muito diferente, né? O bairro Nacional cresceu pra caralho, Uma expansão valorizou demográfica muito, lá. teve, assim. E foi aquele choque quando eu mudei, né, cara? Morava no Brás, no centro de São Paulo, porra, um apartamento, nunca tinha visto quase não tinha visto casa direito. Cheguei e mudei no Nacional, porra, Nacional, minha rua não tinha nem asfalto, tinha só 4 casas. Era outra realidade completa, assim, mas esse choque foi fundamental, assim, foi fenomenal pra mim. E aí, então, a minha história em Contagem, minha história no bairro Nacional, começa em 96, quando eu tinha 11 anos de idade. Você praticamente, então, Porque eu vi essa informação lá, eu fiquei meio assim, ué, mas como assim? Que a gente tá divulgando, né? Tá falando tudo. E assim, Contagense. tudo bem que você realmente, assim, sua formação, sua identidade é toda, né? Sim. É toda Contagem, Sem certo? dúvida. Porque você era... tudo bem que tem esse choque inicial aí, como você deixou bem claro, mas 11 anos você ainda tá, você não tem opinião sobre Pré-adolescência, nada, né? né? Nada, moleque, Isso, né, isso cara? refletiu muito no É. cinema que você faz, correto? Todo esse choque Cara, aí. sim, no sentido de alguma maneira, né, fazer os filmes que eu fiz, né, e fazer os filmes no bairro Nacional, com as pessoas do bairro Nacional, com os meus amigos, com meus vizinhos, explorando também outro jeito de fazer filme, sem fazer filme no sistema industrial, sem querer imitar o sistema da Globo, sem querer imitar os gringos, aproveitando a limitação para descobrir outro jeito de fazer cinema. Hollywood. Isso tudo tem a ver com o fato de que pra mim, eu tô sempre descobrindo o bairro, saca? Eu tô sempre, de alguma maneira, ainda mantenho um pouco dessa identidade de alguém que tá chegando, assim. E, na verdade, eu cheguei um tempo, às vezes até achava meio esquisito, né? Pô, mas aqui é o meu lugar, tal. Aqui é o lugar onde eu me sinto bem, onde eu fiz a minha vida, onde eu tenho as pessoas que eu conheço, onde eu me sinto em casa. E eu ficava assim, achando estranho. Pô, mas então por que tem alguma estranheza? Depois eu aprendi a entender que essa estranheza, na verdade, ela é positiva, porque é manter ali uma chama Sim. acesa, uma abertura para descobrir coisas novas, para nunca achar que conhece o bairro 100%, sabe?
que é fundamental para alguém que tá no seu, né, seu campo de atuação. Eu acho que esse olhar de investigação sobre, né? Do território, né? De conhecer. Você tá notando alguma coisa, meu jovem? Você quer exploração fazer algum questionamento aí? Não, é só coisas básicas, tipo Faustão, essa Então tá. Você é roteirista também? Não, mas você tá me falando que chegou em 96 no bairro, não foi? Sim. Eu não posso estar enganado, mas eu acredito que o primeiro contato nosso deve ter sido em 97 ou 98, você estudou no Miguel Mendonça, não foi Sim, naquela sim, época? foi. Já em 96 eu tava no Miguel Mendonça. Tava no Miguel Mendonça? Já, né? Foi já em na- 96 eu tava lá. Inclusive, eu queria até corrigir uma coisa que eu falei aqui e, puxando a memória, que eu lembrei de uma coisa. No episódio do Pancho, eu disse que hoje nós tivemos uma certa evolução quanto à visão de professores do ensino quanto à arte. E falei que hoje os professores discutem grafite e tal. Eu tô me lembrando, se eu não me engano, a primeira vez que eu vi essa discussão foi com uma turma. Se eu não me engano, você era dessa turma, do Miguel, quando o pessoal pintou os muros. Ah, eu lembro. Você lembra? Lembro. Que tinha na época o Ronan, o Dieguinho, Isso, o Marcelinho, sim, nessa sim. época. E você era dessa turma. Sim, tava Você nessa chegou a fazer turma. uma arte lá também, não fez? Cheguei. Eu lembro. Ficou feio pra caramba, cara, mas ali expressou pra mim toda a minha verdade, porque eu tava muito apaixonado pelo Racionais MCs. Eu lembro. Foi o ano que lançou Sobreviver no Inferno, que foi um negócio que acabou, assim, mudou minha vida completamente, mudou minha cabeça. Eu que era moleque mais roqueiro, sempre fui, gosto de rock pra caramba, mas aí quando veio os Racionais, eu mergulhei no hip hop e saquei, assim, o quanto que o É rap uma influência era... pra você até hoje. Sim, sim, é muito forte. O rap é muito forte, assim, eu acho... Cara, assim, tem um filme de BH mesmo, né, que chama Aqui Favela, o Rap Representa, da Júnia Torres, do Rodrigo Siqueira, que eles fazem, cara, um mosaico, assim, de figuras do rap no começo dos anos 2000, final dos anos 90. Chegam até a entrevistar o Mano Brown, entrevista um camarada que auxiliou, que na verdade colocou em contato os caras do Racionais. E esse cara, que eu esqueci o nome completamente agora, ele tem uma frase que é sensacional, assim, que ele fala assim, o rap é a Bíblia da quebrada. É. Que as histórias que a quebrada vive, os desejos que a quebrada tem, as esperanças que a quebrada vive, as decepções que a quebrada enfrenta na pele, o rap contou todas, saca? Ele ajuda mesmo a formar a consciência da periferia. E isso veio pra mim ali, quando tava estudando no Miguel, Influenciou cara. Conhecendo a bastante, né? galera, ouvindo rap, ouvindo os moleques que tinha fitinha, cara. Ficava trocando fita, os moleques mandavam, ouvindo o Walkman. E quando chegou o Sobrevivendo no Inferno, foi aquela, pá, saca? Inclusive, Quebrou, assim. tem uma passagem bem legal lá no Arábia. A gente vai falar desse filme daqui a pouco, Sim. né? Não saiam daí. Mas, assim, que o Cristiano, que é interpretado pelo Juninho, né? Pelo Aristides, né? É. O Aristides que eu descobri só lendo lá, que eu não sabia. Era só Juninho. O Cristiano, ele tá tocando Um Homem na Estrada no violão, né? Que é uma passagem bem legal lá. Que inclusive, já mostra essa sua influência e também tem tudo a ver com a temática do filme, né? Porque é um personagem que tá na estrada, correto? Isso. Verdade, verdade. Isso é uma boa percepção. E, pô, assim, eu adoro a música, né? Eu adoro o Raio X Brasil, adoro Sobreviver no Inferno. Eu conhecia a música desde 96 mesmo, assim. A primeira vez que eu vi o Homem na Estrada foi no Miguel Mendonça. Foi com um dos moleques lá, amigo da minha turma também. Então, eu piro com essa música desde lá, saca? Mas o mais engraçado foi que foi o Juninho que trouxe ela pro filme, porque a gente tinha aquela cena, tinha pensado que ia ser um encontro de dois personagens, cada um, né, o primo dele, né, a figura que ele conhecia lá do interior, né, assim, mais da roça, e ele ali com toda uma história, porra, o nas primo dele periferias. toca bem essa moda, bem, né? É. De raiz, né? Uma moda mais, de viola bem mais raiz. Agora, uma coisa aqui, cara. Toda essa influência aí, a gente estava comentando logo, um pouco antes aqui da gente começar, né? Sobre... Pra gente que viu Vizinhança do Tigre, foi seu primeiro trabalho? Foi meu segundo filme, mas foi o primeiro filme que eu fiz no Bairro Nacional, o que muda muita coisa. E pra gente também, né? Pra gente, todo mundo tem como seu primeiro filme o Vizinhança do Tigre. Sim. Qual foi seu primeiro trabalho, então? Chama Mulher à Tarde, um filme de 2010, filmado aqui no centro de Belo Horizonte, mas Mulher é um filme... à Tarde. É um filme mais experimental, assim, um filme mais... bem diferente dos outros, sabe? De 2010 e o Vizinhança do Tigre 2014. Isso. Então você já tá envolvido com cinema, assim, antes da gente, né? Também... Conta aí, aliás, né? Pra gente, pra resumir. Como foi essa entrada Como é, sobre que, o cinema? como é que um cara ali do Nacional, que não era nada inspirador, assim, aparentemente, né? Como é que surgiu assim, pô, você... Porque não foi influência do meio, né? Uhum. Como é que você pensou nisso assim, pô, eu vou fazer cinema?
Pois é. Então, a história, eu vou chegando no cinema meio que lateralmente, saca? E tudo começa pra mim assim, cara, quando eu vou pra universidade, saca? Bom, já contei isso em algumas entrevistas ou falas por aí, mas acho que sempre vale repetir, porque eu acho que dá pra gente porque entender a gente muito. não conhece, né? Então Não. tem que falar aqui. Mas eu acho também importante falar essas coisas, porque diz muito de um Brasil, que era aquele Brasil do começo dos anos 2000, nos anos 90, começo dos anos Aquele 2000. Brasil suave, aquele Brasil Era um legal. Brasil, cara, treta e pra periferia, cara, era um Brasil de exclusão, cara, completa e absoluta, sabe? Era Escancarada, né? Era um negócio violento, assim. E o negócio que eu acho interessante falar dessas coisas é porque a gente tá voltando a esse Brasil, saca? Então, a gente tem que ficar sempre de olho pra entender de onde a gente veio e quais são os fantasmas que ficam perseguindo a gente ao longo do tempo, né? Mas eu entrei na UFMG em 2003, 2004. Passei em 2003, era um ano de greve, né? Tinha um monte de greve, a galera tentando melhorar as condições de trabalho. Só fui entrar em 2004. E eu entrei pra fazer comunicação social, cara. E era um negócio louco, assim, porque, cara, era muito pouca gente do bairro que passava na universidade. Era quase ninguém, cara. Eu lembro que era um negócio maluco que sempre me chamou a atenção, que quando eu estava no Miguel Mendonça, né, as pessoas usavam, e começou a ter segundo grau, assim, tô falando no Brasil treta, não tinha nem segundo grau nas escolas, só não. tinha segundo grau em uma escola do bairro, que era o Tancredo. Isso. Nem tinha segundo grau. O pessoal acha que todo mundo vai pra escola, antigamente não tinha nem onde estudar, mesmo que você quisesse. A meritocracia fica nessa aí, né? Que tipo assim, não, Se estudar, só vai. Você, Uhum. só você... só você querer. Não é assim não, cara. Nem tinha onde Só estudar. você querer. E o pessoal do bairro, assim, a galera, os amigos, assim, eles usavam o termo formar para terminar o ensino médio. Eu acho que todo mundo falava assim, eu quero formar, era para terminar o segundo grau, né? Era que uma antigamente- graduação, né? Era o máximo. Todo mundo tinha aquilo como era o máximo onde podia chegar, saca? Não participava do horizonte da galera entrar na universidade, porque naquela época, universidade particular era surreal de caro. Era só rico mesmo que conseguia ir para a universidade particular, e a universidade federal era concorridíssima, e só passavam os ricos. Sim. Então, se a universidade ensino superior era para rico, não tinha esse papo. Pobre, galera da periferia não tinha expectativa, era um ou outro. Era acesso zero, cara. Era acesso zero. Era uma exceção da exceção. E eu dei sorte, cara. Também tive a minha competência aí, mas também reconheço o fator sorte, porque eu não acredito, como Maisena bem mencionou aqui, nesse papinho de meritocracia, porque eu não sou uma pessoa de religiões e essa religião eu não vou abraçar de jeito nenhum. Por favor. E aí, cara, então você reconhecer também que existem outras coisas que fazem a gente chegar onde a gente chega às vezes. E, cara, eu passei lá na universidade, cara, história é longa, mas algumas coisas têm que ser pontuadas, assim. Eu lembro muito que passavam 100 alunos, né, por ano, só 100 alunos, para estudar na curso de comunicação social, e só tinham 2 pessoas de escola pública dentre 100. Eu e uma menina chamada Fernanda. Só tinha um negro, a Fernanda. Ela, só tinha ela. Só tinha ela. Dentre 100 alunos. 100 alunos. Isso era o curso de comunicação. Se for no medicina, não tinha nenhum. Social aí, né? Isso era um curso de humanas, na Fafiche, numa universidade, Conceituada, numa né? faculdade mais supostamente progressiva, mais, sabe, receptiva. E era esse o cenário de exclusão. Então foi uma experiência muito marcante para mim, assim, porque me abriu muito a cabeça e ao mesmo tempo deu muita clareza, assim, de qual que é o país que eu estava vivendo, qual que era os horizontes reservados para a periferia. Me deu muita lição do que era o Brasil Real, em que eu né? estava vivendo e qual que era o espaço que a periferia ocupava nesse país, sabe? E durante a minha trajetória ali na universidade, foi um caminho muito errante, assim, tinha hora que eu ficava muito isolado, não me sentia 100% em casa, porque, claro, né, assim, com um lugar que só tem uma pessoa que é de escola pública, você imagina, assim, quando eu fui na primeira festa na casa do amigo de turma, eu fiquei chocado. Não sabia que as pessoas... Nunca tinha ido entrar num triplex, cara. Não sabia que alguém tinha um apartamento de 3 andares. Nunca sabia Mas disso. então você acabou se enturmando, assim, né? Sim, a gente se enturma. Mas é claro que a diferença permanece, sabe? Sim, é. É um universo É um completamente universo diferente. Mas também não é um competitividade, né? negócio que, assim, eu não vivi isso, por exemplo, como uma atenção, como aprendizado. sabe? Como eu não tenho nada a ver com esses caras. Não, a gente tem alguma coisa a ver. Mas a gente tem alguma coisa que não é a ver de jeito nenhum. Que a gente não tem algo que não é comum. E esse meio do caminho ficava ali sempre, saca? De alguma maneira, é algo que definiu um pouco a minha trajetória na universidade, saca? E ali mesmo, enquanto eu tava na FMG, cara, porque comunicação tem uma parte que chamava rádio e TV, que tinha uma coisa de televisão, Uma de matéria? vídeo, né? Era uma habilitação, né? Você entrava no curso, só que você tinha que escolher um caminho. Aí você podia fazer jornalismo, relações públicas, publicidade ou rádio e TV. Eu escolhi jornalismo, porque eu tava mais afim, gostava de escrever, eu fui nessa, né? Mas tinha
matérias, disciplinas de rádio e TV, cara, eu comecei a sacar, cara, cinema. E também outra coisa que ficou muito claro pra mim. Eu não conhecia muito cinema, cara, eu não conhecia cinema experimental, não conhecia cinema europeu, não conhecia cinema iraniano, porque eu não tinha acesso, porque eu não tinha grana pra pagar os A gente ingressos conhece do... bem só Essa é a realidade. os Só. enlatadões, assim. É, os porque negócios- vinha, então, eu Hollywood eu Comercial, né? conhecia. Chegava É. nisso, Tinha na exato. locadora do bairro. É, Eu alugava só fim de comercial. semana. E aí o máximo de diferentão que eu chegava lá era nos filmes, tinha um Tom Hanks, que tinha ali um Forrest Gump, um Filadélfia, saca? Era o máximo que eu chegava. Mas não tinha, cara, na locadora não tinha. Eu até chegava, ficava interessado, gostava de jornal, ficava vendo a programação dos cinemas, né? Aí você fica lendo uma coisa ou outra, você saca, porra, Woody Allen, né? Esse cara deve ser bom, o pessoal fica falando dele aqui e tal. Não conseguia ver um filme. Na época até tinha cinema no Acaiaca, mas eu não tinha grana pra pagar o ingresso do Acaiaca, saca? Eu ia, e foi quando eu já estava entrando na universidade, porque também você tem que ter uma grande busão, né? Porque você tá morando no bairro, não é só você ter o busão, você tem que ter o busão para ficar aqui no centro, você tem que rangar também, ou então segurar a Em onda. horário. Então, Tudo uma logística, né, cara? viver esse rolê da cultura era difícil, e só quando eu estava perto da universidade que eu comecei a ampliar um pouco, que foi em festivais, festival de cinema da prefeitura, era o momento que o Indie estava começando em Belo Horizonte, tinha um festival de cinema latino-americano, tinha um centro de cultura que tinha programação de cinema. Eu só fui sacar isso quando eu já estava perto da universidade. E foi quando essa mistureba toda de coisas, vivendo uma Belo Horizonte também que era mais interessante. Uma Belo Horizonte que era mais democrática, uma Belo Horizonte que tinha mais espaço e apoio para a cultura. Uma Belo Horizonte que era governado pelo Sérgio Castro, pelo Patrus, essa é a verdade, isso tem relação com política. Tinha centro de cultura, tinha programação todo dia no centro de cultura, tinha cinema grátis, tinha festival, evento de teatro, de circo, de cinema, de música, gratuito constantemente. E nesse momento, essa efervescência foi ampliando um pouco de horizontes, abriu algumas portas para mim, e paralelamente, na universidade, eu fui tendo essas disciplinas sacando. Eu falei, caralho, velho, o cinema é muito maior do que eu imaginava. O cinema não é só a prateleira lá do suspense, né? Que tinha lá Os Suspeitos lá na locadora do bairro. Só que tem outras coisas que eu não conhecia, que eu não sabia, né? Que eu não tinha acesso àquilo. E eu comecei a gostar muito de cinema, comecei a ficar bem interessado. Eu também tive uma sorte, né? De que essa minha trajetória coincidiu com o surgimento de câmeras digitais mais simples de mexer, mais baratas. Acessíveis, né? E a UFMG comprou algumas, saca, cara? E a galera tinha uma política bem bacana, assim, de emprestar para os alunos, de ensinar como é que mexe, de botar para poder usar nas disciplinas, de estimular mesmo, assim, a lidar com aquele equipamento. O contato que faz a diferença, Pô, né? total, Você cara. sai totalmente E- daquela coisa. Experiência. Sai daquela coisa muito Utópica, né? teórica, né? Teórica, né? Teórica, você É, vai pra assim, prática, você pega, você tem um contato. Total, Isso faz e diferença. sai também desse negócio, né? Começando a falar assim, pô, negócio que parece que não é pra você, né? Assim, você fala, porque, pô, porque fica parecendo assim, né? Porque a gente uma coisa que, já que você falou do rap, né? Do hip hop, o rap sempre coloca que, tipo assim, o moleque tá ali vendo troca de tiro na porta dele o tempo todo. O cara que ascendeu socialmente lá é um traficante. Ele vai se esperar no quê? Né? Tá, Referência, né? Polícia. As referências, assim, são isso, né? Um cara que ele ganha um salário lá pra ficar se matando num trabalho que sem perspectiva nenhuma. Um cara que ascendeu socialmente através do crime. Aí você vai falar que é certo ou errado, não tô aqui pra falar disso, mas assim, é uma discussão que o rap sempre trouxe. Tô falando dessa época aí, que hoje já tá outra cena, mas sim. era uma discussão que sempre o rap jogou na mesa, né? Sim. E é uma verdade. Vai se espelhar no quê, cara? Você tá vendo aquilo ali o tempo todo. Quais opções que eu tenho, quais referências que eu tenho. Dentro dessa realidade que a gente, igual você falou assim, não tinha, era uma rua sem asfalto, né? Se você vou ser diretor de cinema, é uma coisa bem louca, né? Se pensar, parando pra pensar, Sim. você fazendo esse Analogia, né? esse olhar pra trás, você fala assim, pô, mas eu realmente... E foi, né? E foi. Foi nisso, assim, cara. Foi ali quando eu comecei a ter ali na universidade mesmo, tendo esse estímulo, começando a sacar o que era a câmera, comecei a gostar desse negócio. E, cara, eu tava lá mesmo, assim, estudando, aí abriu, né? Porque, mais uma vez, é outra vez que aí quando você vê o poder que a política pública tem, né, cara? E aí abriram um concurso de patrocínio, né? Um edital para cinema, que não tinha em Minas Gerais, nos anos 80.
E na época, em 2005, né, abriu um, mas eu tava meio assim, eu falei, ó, que legal, isso aqui é interessante. E no segundo, velho, que teve em 2007, eu tava na universidade e falei assim, cara, eu tava bem pirado, assim, eu falei, cara, eu vou escrever um negócio, cara. Não sei como é que faz isso, eu não sei como é que é, mas assim, pô, não paga pra mandar, só preciso imprimir os negócios, imprimir eu consigo. Seguiu. Falei, vou lá, KitKat. cara, vou escrever aqui. Eu tava com as ideias, falei, vou escrever um roteiro, cara. Vou mandar para um roteiro de curta-metragem, mandei. Mas você tá Foi estudando aprovado. jornalismo? Ou Tava estudando jornalismo. jornalismo? Jornalismo. Mas já tava muito envolvido com coisas de galerinha de vídeo. cinema e tal. Coisa de vídeo. Na época, o cinema mesmo não era muito um horizonte, saca? Uhum. Tanto a galera que dava aula pra mim, assim, era uma galera muito que veio da época da geração da videoarte, do trabalho em televisão e Sim. com documentário experimental dos anos 80, saca? Não tinha muito... Era difícil o cinema em Minas e em Belo Horizonte difícil, nessa assim, época. né? Eu acho que... Ainda é, eu mas acho era que bem difícil. com certeza bem era pior, difícil. mas eu imagino... A gente vai falar ainda mais de cinema nacional, aí você que tá ouvindo aí já curte, compartilha isso aí, Compartilha. comenta aí, porque vai falar de cinema aqui ainda. Mas então, é ainda um pouco complicado, mas eu imagino que realmente, né, anos 90, que você falou? Final dos anos 90, começo dos anos 2000. Pois é. Era bem mais dureza. complicado. Eu lembro que no meados, assim, no início dos anos 2000, o Espaço 104 Tecidos abriu um espaço cultural lá. Aí todo ano tinha aquele evento de curta, que era o slow motion, tinha, não sei o que lá, de papelão, como é que chama? Esqueci o nome, cara. Filme. É. O do Homem da Cabeça de Papelão. Isso, o Homem da coisa Cabeça de assim, Papelão. Cara, esse dia, 14 bis tocando assim, o negócio era de graça, a galera, muito legal, cara. Pra você ver, 14 bis de graça. Sim, Nessa tem época coisas, foi muito a cara. época de expansão cultural Tem até. essas coisas eram boas. Aí você, então, estudando jornalista, decidiu, falou assim, eu vou fazer um Pois filme. se ali escrevi, cara, e mandei, assim, saca? Foi um negócio toscão, assim, eu não sabia fazer, eu fiz design, preto e branco, Arial 12, e aí fiz o orçamento tudo com os valores que eu achava que era, tal, mas mandei, cara. E aí o projeto é aprovado, cara, por sorte, eu tive a sorte do projeto ser aprovado. Aí, pô, tinha uma grana, um patrocínio pra poder fazer um filme, pra poder viver de cinema um pouco, né? Porque não era um dia também pra ficar rico de jeito nenhum, pelo contrário, esse negócio dá trabalho pra mim até hoje, inclusive. Pô, a gente faz essas loucuras aí a do... gente vai falar disso. Esse delírio que as pessoas têm aí. O Brasil tá cheio de delírios, né? Mas um deles me deixa particularmente irritado, que é essa loucura com Lei Rouanet, que a galera não tem ideia do que é. Não tem faz ideia do nome que é. Estão discutindo a respeito, né? O pessoal Ela não fala tem sem saber ideia. do que está Ela falando, não tem né? ideia, E cara. a galera critica e faz o que faz, e depois aí que... Ela não tem ideia do que é, cara. Por exemplo, você tem ideia, esse projeto desse curta-metragem, que depois virou um longa, né? Que foi o Mulher à Tarde. Virou um longa de depois. Sim. Aí Sim. eu desenvolvi o Fez uma projeto outra versão e dele, tá? aí eu ampliei e fiz uma versão longa desse filme. Depois eu remontei de novo e o filme voltou a ser um médio. Agora tem 55 minutos. Já fiz uma bagunça danada. Mas, pra você ter ideia, eu tô respondendo carta do antigo Ministério da Cultura, que nem existe mais, passou pro Ministério do Turismo até hoje por causa desse projeto, assim. Prestando contas, enviando informações, enviando documentos, guardando todos os documentos de todos os gastos desde 2007. E aí depois nego em dizer que todo mundo tá ganhando dinheiro aí, os artistas estão mamando na teta, que não tem como comprovar. É um delírio, cara. Isso é um delírio, mas tem, assim, o Brasil hoje tem gente engolindo qualquer delírio por aí, né? O Brasil tá na terra plana, né? O Brasil tá na terra plana. Tá. Mas aí eu comecei aí, cara. Te fiz esse filme aí, aquele negócio, né, cara? Parece que rola um... Você curte, né? Eu curti fazer o filme, gostei da Deve ser legal pra experiência. caralho, pô. Me estimulou, e sobretudo, cara, assim, o que vai desaguar no Vizinhança, que vai me levar para os outros filmes, é que o que mais me estimulou a seguir no cinema era a sensação, era dizer assim, o que deu errado, saca? O que dá errado num filme dá vontade de fazer outro, assim, nem que seja pra você corrigir, pra você continuar, pra você perseguir alguma coisa. E foi algumas coisas que eu senti no Mulher à Tarde, assim, putz, cara, não tô 100% satisfeito, não. Assim, bom... entendi. Acho que eu tenho que fazer outro pra poder viver Mas essas aqui, coisas aí. vamos falar antes do Vizinhança, né? O Mulher à Tarde também é ficcional ou é mais assim? É ficcional. Documental, assim? É mais ficcional. Ficcional. É um filme que eu gosto, sabe? Assim, tem muitas coisas bonitas. É um filme que tem um cuidado com imagem. Eu tava bem pirado com isso na época, assim, bem influenciado por artes plásticas. Então, Sim. é um filme que tem uma relação de cinema-pintura. Mas então, um filme também estuda um pouco, tem uma pira de
estudar a relação do cinema com a pintura no tempo, fazer quase quadros vivos, sabe? Assim, artístico. um negócio bem, bem artístico. Porém, como vocês já devem ter percebido, tem uma certa pretensão aí também. Já que você falou, tem né? uma coisinha que Já que tava você falou. esquisita, saca? Mas assim, isso aí é bem de quem tá começando também, né? Falou assim, sim, eu vou sem revolucionar essa porra agora. Eu vou, Sim, eu uma já certa vou chegar- arrogância, né? eu vou chegar e revolucionar essa Tem, porra. tem. Né? Então, assim... Muita presunção de E aí chegou nisso, né? Depois que você sobreviveu a esse trauma aí, você... Que nem foi um trauma, Foi na trauma verdade, não, né? na verdade. Foi ótimo. Não, cara. mas o trauma que eu tô dizendo assim, estreia é traumático de certa forma, né, cara? Eu acho que Sim. estrear é sempre... E eu tô falando porque eu já estreiei inclusive a gente aqui, né, passou por uma estreia aqui desse projeto. Sempre tem aquela coisa assim, ó, pô, pode melhorar, isso que você tá falando. Então tem esse Sim. trauma, assim. Aí nisso você começou a estudar cinema de fato pra Sim. fazer vizinhança? Você estava estudando? Ou Aí jornalismo? eu terminei a faculdade, assim que eu filmei o Mulher à Tarde em 2008, eu me formei comecinho de 2009 lá na FMG, consegui terminar aquele negócio, foi assim uma luta, eu demorei pra caralho, quase abandonei. Mas, bom, aí eu me botei na cabeça que eu tinha que pelo menos terminar, terminei e eu parei, assim, eu não estudei cinema, não continuei os estudos, não fiz mestrado, não fiz outra faculdade e, assim, oficialmente nunca estudei cinema, não. É eu fui- freestyle, então. é, Cinema freestyle. fui fazendo na tora. Massa, demais. E o Mulher à Tarde, pra gente acessar, como é que quem quiser ver, tem... O Mulher à Tarde, dessa última versão, né? Porque como eu falei aqui pra vocês, eu dei aquela Olá, vacalhada Sim. no filme e mudei pra caralho as versões, né, do filme. Uhum. A última e a mais recente e finalizada versão do filme está disponível no site da Embaúba Play. A Embaúba é uma distribuidora de BH, só ir lá no embaúbaplay.com.br. Embaúba Play. Embaúba Play. E aí o Embaúba Play tem não só para acessar lá no sistema de aluguel, dá para alugar um filme, você aluga lá, mas é coisa de... Aquela pergunta idiota. Você vai querer mais aqui, cara? Opa, por favor. O sistema lá, assim, se eu não me engano, é coisa de R$10, você... ou menos, saca? Você pode alugar um filme e ficar com o acesso do filme por 48 horas, saca? Você tem Entendi. 40 horas para ver o filme lá. Você pode alugar os filmes. É quase um sistema antigo dentro desse novo mundo digital. Tem, Do cara, streaming, né? Do cinema do- tem todos os meus filmes lá, com exceção do último, dos 7 anos em maio, estão todos na Embaúba Play. Dá para alugar lá por esse valor, mais barato aí, menor do que de ingresso de cinema. E eu acho também que acho que não sei se o Vizinhança tá por aí também na internet. Todos foram pirateados e eu também não Sim. piro com pirataria, não, assim. Também é bom porque tem gente que não tem acesso também, vai ficar pirando, assim. Deixa E assim- deixa os ricos brigar com isso aí. E aproveitando isso aqui, ó, isso aí você vai poder destrinchar esse tópico aqui, porque assim, na verdade, cara, o cinema nacional, até o acesso ao cinema nacional é difícil, né? É difícil. É difícil, É bem difícil o difícil. acesso. É bem difícil. Eu acho que a gente tem várias... Assim, a gente podia pensar em várias causas desse problema, sabe? Mas eu acho que o maior deles é o que a gente chama no cinema de distribuição. A distribuição é aquela etapa final do produto, né? Após o filme estar montado, como ele chega no espectador. Hoje, o cenário de distribuição mudou, por exemplo. A gente está falando aqui de plataforma de streaming. Estou falando da Embaúba, que é uma plataforma nacional, independente. O que eu ia dizer que eu estava esquecendo, só para fechar o parêntese, é que não só tem os meus filmes lá na Embaúba, como tem, assim, uma infinidade de cinema brasileiro na Embaúba. Eles são bem focados mesmo em dar acesso... Produção nacional. De várias épocas, de todas as formas e, sobretudo, produção independente. E tem muitos filmes lá que tem acesso gratuito também, sabe? Os curtas-metragens estão gratuitos e tem alguns longas também que eles deixam liberados, vez ou outra, assim, para poder estimular as pessoas a conhecerem os filmes. Mas então, voltando, né, agora, fechado o parêntese, voltando à coisa da distribuição, a gente está falando, assim, das plataformas, né? É a nova cara da distribuição, né? Correto. Só que antes, né, de a gente chegar nesse cenário digital, né, a gente tinha distribuição de sala de cinema mesmo, né? De chegar na sala, no cinema, de botar o filme lá para exibir. E para isso você tinha que articular duas pontas da distribuição. De alguma maneira elas continuam ainda hoje, só mudou o nome, mudou a figura, né? Mas você precisa de uma distribuidora,
que é uma empresa especializada em fazer essa intermediação entre os produtores de filmes. Então, o produtor terminou o filme, tá lá antigamente era a latona, né? A latona de filme na mão, hoje é o HD, entrega na mão do distribuidor, e o distribuidor faz a ponte com o exibidor. O exibidor, antes era uma sala de cinema mesmo, o dono do cinema, dono Sim. do Belas Artes, dono do cinema lá do Diamond Mall, por exemplo, do Pátio Savassi, Shop Cidade, que seja. Tinha usina aqui, né? Os usina, quando os independentes, né, que eram mais individuais. E hoje são as plataformas, né? Vamos dizer, elas são grandes cinemões, né? Só que com outro tipo de funcionamento. O negócio fica complicado porque montam-se cadeias de exibidores. Então, quando você vai no cinema do Pátio, é o mesmo do cinema do Diamond, que é o mesmo cinema de não sei outro shopping. Quando você vai no... Da rede, é uma rede. É uma né? rede, é uma cadeia. E o que acontece é que num mercado sem regulação, como foi o do cinema brasileiro por muito tempo, você fica muito presa fácil, o cinema brasileiro ficou presa fácil dos acordos que as distribuidoras americanas e de filmes americanos tinham com os exibidores brasileiros, porque obviamente o público lá vai ver, saca que tem um Tom Cruise, vai ver o filme do Brad Pitt, vê um monte de propaganda daquilo. Então os caras chegam com um poder gigantesco, eles chegam com a máquina de propaganda cabulosa. O dono do cinema vê aquilo, vê o burburinho, vê o frisson e fala, cara, eu vou botar esse filme. E aí roubam todo o espaço da sala. Basicamente isso, assim, né? Sim, Se hoje... você for dar- Sim. O da Marvel é mais maluco, né? Porque eu acho que tá quase regredindo no tempo, assim, porque não chega nem ter mais competição de blockbuster, igual tinha nos anos 70, que tinha o filme de George Lucas, que tinha jornalista, aí tinha um Tubarão, e eles competiam. Hoje parece que só tem eles, né? Assim, eles tomam tudo, cara. Domina o mercado, hein? Monopolizou. Então, assim, o lance é que a gente teve por muito tempo no Brasil um mercado desregulado, um mercado presa fácil para o cinema americano, que é um cinema de um poder econômico gigantesco, de um poder político gigantesco. Eles, por exemplo, é que tem lobista no Congresso Nacional até hoje para barrar lei para regular o cinema brasileiro. Imagina os anos 70, quando era ditadura, então, alinhado com o americano. Os caras faziam o que eles queriam. E os caras têm um sistema que eles vendem o produto Mas pro o que mundo você tá todo. falando assim? O cinema dos anos 70 não era bem contra a cultura, não, cara? Isso aí era apoiado pelo... Sim, não, os cinemas dos anos 70, a Tô partir... falando dos Estados Unidos. Estados né, Unidos, Assim, sim. Nova Hollywood lá e tal, né? É. Dessa época, né? A nova Hollywood, que é um fenômeno assim, incrível, assim, é uma geração talentosíssima de cineastas que renovam Hollywood a partir de um declínio ali do cinema clássico nos anos 60. Tem sim um veio contracultural, Sim. tem uma herança da contracultura dos anos 60, até porque vários daqueles cineastas eram hippies, eram contestadores, eram protopunks nos anos 60. O mas Scorsese mesmo, ele critica. Ele fala que a Marvel aquilo não é cinema. Assim, então... Aí já é uma racha, já é uma mudança de próprio Hollywood, né? Isso é verdade. Ele até hoje ele tem essa postura crítica aí. Tem sim. Isso ele tem mesmo. Mas então, assim, De qualquer forma... Mas nos 70 começou o fenômeno do blockbuster, de qualquer forma, viu? tinha os lobistas aí. Sim, tem. Sempre teve. Agora falando nisso assim, mas já que você tocou nesse assunto, né? O cinema nacional também, ele é difícil ter uma cara do Brasil, porque parece que a indústria parou um tempo, né? Assim, Parou. porque Hollywood, pelo menos, a gente vê que tem uma Constância, continuidade. Porque o cinema nacional fica parecendo que é o quê? Aquelas comédias global, que é tipo, Se Eu Fosse Você, Rasul ficando pobre. esse tipo de filme assim. Celton Mello se ferrando. Esses filmes que, tipo assim, sempre mostra aí a favela, o crime que... Resumidamente, o que eu escuto muito de crítica ao cinema nacional que é muito repetitivo, é muito panfletário. Você vai falar disso aí também. Sua opinião. Eu acompanhava mais filmes nacionais, né? Mas eu tô bem devagar. Eu vi nessa de streaming, eu vi uma série na Netflix. Verdade. Não. Irmandade eu não já- quis nem ver. Por causa, Caiu justamente no- por caiu causa do no- tema. na- Desse tema. A do folclore, não, né? É do folclore. Que é totalmente americanizada, assim, a estética do negócio. O nome dela, como é que chama? É do folclore, fugiu o nome dela? Folclore.
Fala do folclore brasileiro? Essa não é uma série, né? É uma Eu série. sou ruim de série, cara. Eu não então cheguei a eu assistir, não, mas eu sei fico meio qual que você tá perdido. falando. Então mas essa eu não assim, saquei. resumidamente, tipo assim, Não sei. mais igual você falou assim, ó, você tem uma questão autoral que eu acho que todo artista busca isso, mas dentro desse mercado de streaming, o cara tá disputando com o mundo, então ele tem que fazer um produto global, ué. Inclusive, tem... Essa do folclore é isso, basicamente. Tem Uhum. uma pergunta que uma vez um camarada fez um comentário comigo e você deve saber, não lembro bem como é que foi, você vai saber se pra mim. Antes eu quero só agradecer o pessoal que tá acompanhando a gente aqui. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, pode perguntar aqui. O pessoal que é mais ligado à linha, conhece o trabalho do Afonso, quiser conhecer um pouco mais, pode me mandar as perguntas que a gente tá fazendo pra ele aqui. Tá ao ok? vivo aí, hein? E já Exatamente. se inscreve também no canal E já aí, se ó. inscreve no canal. E eu quero mandar um abraço pra uma pessoa aqui, que inclusive que é mãe de um amigo do Afonso, a Sônia. É Sônia da minha irmã, mãe do Thiago. Tá acompanhando a gente aqui. Sônia, grande abraço, obrigado pela sua audiência. Salve, Sônia. Grande abraço aqui. Se tiver alguma dúvida aqui, é só perguntar ao Afonso, que ele tá respondendo pra você aqui, viu? Ele não foge da raia, não. Pode não. Um amigo meu, uma vez, estava gravando um filme. E... Gravando um filme? Ele tava fazendo um filme. O pessoal faz um filme sobre a vida dele. Ele é um vigilante, ele é trans e tal. Tá fazendo um filme a respeito da vida dele. Uhum. E aí, nessa conversa, eu perguntei a respeito da gravação e tal. E ele falou assim: não, todos esses processos têm que passar pela Ancine. Ele falou assim: não, isso que tem para ser gravado tem que passar pela Ancine. Qual que é o posicionamento da Ancine em cima disso? Qual que é o que a Ancine representa hoje para o cinema nacional? Uhum. Bom, Não, então aqui, ó, dentro dessa pergunta aqui. Então você vai continuar esse papo aqui, falar dessa coisa que eu falei, que essa indústria se parou realmente, e aí você conclui ali com a Ancine, né? Porque aí já... Engloba sim. já abarca Não, mas, todas pô, essas são questões. duas questões fundamentais, assim. A sua questão que é fundamental, sim, até a gente falou um pouquinho de Lei Rouanet e tal, falando meio por alto aí, mas a gente tem que usar esses espaços, cara, até para poder também, assim, espalhar a palavra, espalhar um pouco de informação e verdade, né, num país tão confuso como o nosso, para pessoas entenderem como é que funciona a política pública de cultura, saca? Para não achar que é só Ou como porque... deveria funcionar, né? Ou como deveria, no caso da Ancine, como deveria funcionar, como funcionou até Como funcionou. 2019. Depois que o Bolsonaro entrou, praticamente acabou. Mas é porque o pessoal acha que quando fala em cultura, o pessoal dá a chave do cofre, vai lá todo mundo pegar dinheiro e ficar rico. E assim, isso mesmo, e- é isso mesmo, tá certinho. e é mentira. E não é assim. Antes fosse. Quer dizer, antes fosse nada que seria um país mais miserável e mais ladrão do que Aí já é. merda. Mas não, ninguém fica rico, só fica meia dúzia de ricos. Você não pode usar esses caras de exemplo para falar do trabalho que a gente faz, que é a maioria dos trabalhadores de cultura no Brasil hoje. Mas essa parte vamos deixar pro final sim, porque o que o Maisena puxa é uma questão importante, saca? Que é outro equívoco, assim. Que é o equívoco que aí já é mais histórico, é cultural, é como a arte brasileira vai entrando na cabeça de nós, os brasileiros. E o cinema, eu acho que, assim, ele é vítima, sabe? De um problema que é econômico, como eu estava falando, assim, da dificuldade do cinema se afirmar como arte nacional, porque combate com uma indústria poderosíssima, que é a indústria americana, que por poder econômico e poder político matou os cinemas locais em toda parte do mundo, menos na França, porque tem proteção, porque tem indústria aliada ao governo desde os anos 50. Por isso que o cinema francês é forte como é. Fortíssimo. E o que acontece é que pode ter sim esse componente econômico, na verdade tem sim esse componente econômico e político, tem essa barreira que foi criada ao longo da história pela infiltração do cinema americano nas instâncias de decisão no Brasil e fazendo com que o espaço para eles fosse muito maior do que o espaço do cinema brasileiro, praticamente asfixiando o cinema brasileiro para poder competir com eles, o que é quase impossível. Só um parênteses, não significa que o cinema americano é ruim, tem muita coisa boa, é o maior cinema do mundo. Sim. Porém, o que eles fazem é empurrar 95% de merda muito cara, muito bem feita, para girar a economia deles, enquanto 5% Muito tem bem coisa feita? relevante. Algumas, viu? Tem coisa bem que ruim. Você falou assim, Tem- empurrando merda pra gente aqui também. de consumir. algumas são bem feitas, não é todas não, Tá. viu? Acho que gente acha bem só porque os caras- empacotada, vamos dizer assim, né? bem empacotadas são, né? Algumas são bem feitas não. Que também, e dentro disso aqui que eu falei também, que tem... Hollywood, inclusive, tá esgotada, assim, se você for olhar, né? Tanto é que Eles estão na Berlinda. porque, assim, é uma repetição também. Então, eles estão na Berlim. essa crítica de repetição... Eu tenho um problema com essa coisa assim, só panfletária.
Porque, igual, você faz uns filmes que tem claramente é intimista, tem uma posição política ali, mas o Arábia, por exemplo, não achei panfletário, não achei essa coisa assim. Então, tipo Não assim, talvez muito também, porque ninguém é obrigado a ver filme porque, ele é nacional. Não é isso, né? Uhum. Ninguém é obrigado a ver o filme. Porque você tem que ver o filme, que o filme é bom. O filme tem, tipo assim, o filme, ele te ganha o filme. Sim. Então, assim, Sim. o filme tem que te ganhar. Sim. Então, Sim. talvez a gente tem que melhorar roteiros, você vai falar disso assim. Uhum. Mas, dentro disso aí que você tava falando, que eu comecei também a falar, até nisso aí, então tem o viralatismo, né? De falar que, assim, eu acho que tem, cara. o que a gente... Tudo tem essa coisa do brasileiro, porque você vê muita gente que eu vou falar de cinema nacional, quando eu via, eu falava assim, filme brasileiro não presta. O cara nem viu. Não presta. É perda de tempo. Os caras já falam assim, ó. O cara não viu nada e fala, filme brasileiro não presta. E eu tô falando quando eu vi, igual, tipo assim, Madame Satã, que realmente, pra quem tá acostumado com filme nacional, filme gringo, é indigesto ver esses filmes nacional, né? É indigesto. Mas, assim, você nem tentou e tá falando que não presta, aí... Eu acho que o negócio, cara, assim, é que isso revela um desconhecimento, sabe, do Brasil com relação ao próprio cinema. Eu acho que as pessoas pegam a amostra de um ou outro filme e acham que isso resume todo o cinema brasileiro, sabe? Eu acho que falta conhecer, falta ver, falta entender. E as pessoas cabem até com preconceito. E aí, Falta incentivo, né? quando você conhece, quando você entende, quando você vê os filmes mesmo, você começa a perceber até as contradições desses preconceitos que são criados, né? Você mencionou dois preconceitos que são reais mesmo, assim, gente que acha que o cinema brasileiro é tudo, uma esquerdalha panfletária, uma esquerdalha que tá falando slogan de socialista o tempo todo. Mas Que é é a mentira, história do antes Brasil, fosse. Eu né? sou socialista, eu queria que o cinema brasileiro fosse socialista, antes fosse, minha gente, pelo amor de Deus. Assim, que cinema que vocês estão vendo? E gente, porque o cinema é fudido, não presta, assim, cara, que o cinema só mostra miséria e tal. Então, assim, cara, não é verdade, sabe? Assim, eu acho que a gente tem, sim, algumas recorrências do cinema brasileiro. A gente tem filmes, por exemplo, que tratam mais da questão social do que talvez outros países ricos. E aí o problema talvez esteja na nossa comparação. Você quer realmente que o cinema dinamarquês tenha o mesmo olhar social do que o cinema brasileiro? Tem como. Eles não têm o problema social que a gente outro tem. padrão de vida, outro Isso é padrão bom. social. Realmente, essa carta aí, eu acho que tem um peso, né? E No tem, jogo. outro padrão social, velho. Você tá falando de uma realidade. Tá falando que tem que refletir a realidade, né? Sim, O sim. cinema tá- O cinema brasileiro tem muita cena de sexo, o cinema brasileiro fala palavrão. Primeiro, o problema é que você tem que começar a parar de ver filme dublado, porque se você vê o filme legendado ou se você aprende inglês, não tem um filme americano que não fala muito palavrão. Exatamente. Então, assim, segundo, sério que palavrão é um problema? Assim, vai se incomodar com tanta coisa pra se incomodar no mundo, é só porque alguém fala palavrão que você fica incomodado na tela? E esse puritanismo aí, isso não é de hoje, essa babaquice, né? Isso é... Não, isso não é de... Mas assim, piorou, né? Porque piorou. antigamente o cinema brasileiro, que inclusive, agora tinha... o Brasil é conservador. Não, agora é um país de homens de bem. O Brasil é Um conservador. país de homens de bem. Homens de bem, assassinos e estupradores. Então, assim, pessoas se incomodando com palavrão, pessoas se incomodando com cena de sexo. Gente, assim, antes o Brasil fosse tão libertino quanto o cinema brasileiro é. Porque se a gente seria um país menos carola, um país menos moralista, Não, um país menos hipócrita. Exato. E assim, a gente antes era menos moralista e carola do que a gente é hoje, e a gente era inclusive um país mais feliz, mesmo em tempos ditatoriais. E a gente deveria estar feliz, a gente não ser um país amargurado como os países nórdicos, um país deprimido como a Alemanha, um país culpado como são os países da Europa do Norte, ou um país traumatizado pela guerra como os países da Europa do Leste. É a mesma coisa de falar que o Brasil faz filme de favela e reclamar que os búlgaros, ou que os romenos, ou que os países do leste europeu só falam de guerra. Cada um fala da experiência marcante da sua história. A experiência da gente é a pobreza, a experiência da gente é a miséria, a experiência da gente é o racismo. A exploração. A deles é a guerra. Isso aí que você tá falando, você vê como que é interessante. Como que esse final de semana eu tava vendo Clara Nunes com minha esposa lá. Aí, tipo assim, passava no Fantástico, eu falei assim, cara, a negrada tocando tambor, tipo, exaltação as religiões de matriz africana, né? Sim. Porque era claramente ali, né? Tambor. Claramente. Tipo, música de terreiro mesmo. Sim. E assim, era a Ivete Sangalo da época, Clara Nunes, Sim, cara. era famosíssima, era uma estrela. Hoje Museu não. do Clara Mas Nunes. Zé, segura só um minutinho, você continua. Não esquece o que você tá falando aí, não. João Oliveira Novaes Ferraz. Amigão,
Ó, o cara falou que vai mandar um lanche pra nós aí, eu quero, hein? Pode mandar aí, ó. Manda um lanche pra nós aí, tamo Salve esperando. aí, hein? Manda um lanche pra nós aí, viu? Pode continuar Clara aí. Nunes. Não, pois é, porque tipo assim, aí passava o Chacrinha, que era uma coisa bem povão. E hoje a gente fica chocado de falar assim. Os caretas venceram, cara. A gente é um país que conseguiu ficar mais careta. Como isso? Assim, o mundo ficou Cacete mais do planeta careta. próprio, você lembra, velho? Era muito mais anárquico, gente, sabe? Pô, a televisão era anárquica. A televisão era vista por 90% do Brasil naquela época. Hoje a televisão não tem o poder que tem. Mas ainda assim, com menos Tem pressão, influência, né? com menos pressão de patrocinador, com menos responsabilidade, ela consegue ser mais careta, mais conservadora, mais reacionária, mais medrosa. E a gente vive num país que está amedrontado. A gente tem medo de ser o que a gente é, de expressar desejo. A gente tem medo de encarar a onda conservadora. A gente tem medo de dizer o que de fato a gente pensa. A gente tem medo de mostrar sim que Aqui a esse gente país tem medo tem. não, hein? Aqui a gente tem medo não, nessa Tem que ter porra, medo não. irmão. Aqui a gente fala. Não. Isso aqui a gente fala. Não, mas aqui... Não, mas vocês têm que curtir aí, tem que Compartilhar. Tem que compartilhar, tem que apoiar aqui. Mas aqui, esse negócio assim que você tá falando, né? Deixa eu voltar aqui o raciocínio. Porque... Da hipocrisia, né? Não, mas igual eu falo assim, essa coisa da caretice, isso realmente cara, uma vez, o rock hoje, cara, os roqueiros, Isso é uma grande vergonha, né? roqueiro conservava, mano, mas espera aí, bicho. Não sabe nem a história. Eu falava que isso eles- na aí não tem indústria. condição. Quando eu ainda tinha sanidade pra acessar o Facebook, eu falei, não, gente, mas olha só, roqueiro conservador é vegetariano comendo carne, velho. E parou. Eu falei, não dá. Agora aqui, voltando na ideia que eu queria dizer assim, porque, na verdade, eu falei isso aqui, eu vejo as críticas, mas assim, eu não tenho problema com as comédias globais, não, porque você, enquanto Profissional da área. né? profissional do cinema, eu acho que você quer ver o cinema pra todo mundo, né? Se bem Aham. que tenha comédias globais, porque assim, os filmes de Hollywood, por mais que seja um blockbuster, tipo assim, tá girando a indústria. Então, assim, Sim. se tiver uma comédia global lá com Tony Ramos e Glória Pires fazendo a mesma historinha, eu acho que isso é incentivo qual que é a sua visão sobre isso? Se isso tem sentido, isso aqui que eu tô falando. Se é interessante pro cinema como um todo, esse tipo de produção mais comercial. Ou você acha que deveria ter mais cinema tipo o seu, mais autoral mesmo, mais... Eu acho Que não é assim, autoral aquele negócio. Essas Não, comédias globais... eu embora acho que possa ter um filme ou outro bom, assim. Infelizmente, assim, é porque o negócio é o seguinte, a gente tem que voltar um pouco no tempo, e aí sim, lembrar o quando que os americanos faziam realmente coisa muito boa. Ainda fazem coisa boa, mas em número muito menor do que faziam antes. Claro. E tá escondido agora, né? Não tá no porque cinema mais, né? os clássicos, cara, o lance dos clássicos, né, o que fez Hollywood, né, Hollywood clássica, essa Hollywood dos grandes filmes que a gente lembra até hoje, era uma mistura de arte e indústria. Era filmes populares, eram Isso filmes já teve no pro Brasil? povão. O Brasil já teve. Já teve. Teve alguns momentos. O Brasil teve até momentos de uma expansão até mais revolucionária, que é no final dos anos 60, por exemplo. Quando você tem um filme como Bandido da Luz Vermelha, do Rogério Sganzerla, que é um diretor do que foi considerado depois o cinema marginal, que é um filme revolucionário. É um filme que qualquer gringo que vê fica de queixo caído. É um filme que tá, assim, na vanguarda da linguagem. Em 1968, tá levando adiante até alguns experimentos do Godard. Esse filme fez 1 milhão de espectadores no Brasil. É 1 mesmo? milhão. O Brasil já foi um país mais amante do seu cinema, mas já foi um país mais aberto para coisas que não fossem caretinhas, padrão, tradicional, e já foi um país que ia ver cinema. O que acontece é que a partir dos anos 70, com a mudança de Hollywood para o que eles chamam de blockbuster, os filmes ficam caríssimos, ficam massivos, e Hollywood entende que o filme é um negócio industrial americano internacional. Então, o que o Hollywood começa a fazer a partir dos anos 70 é entender que eles precisam pagar os filmes com o mercado americano e lucrar fora. Então, eles pagam o investimento nos Estados Unidos e ganham Lucram fora com porque os fora. Isso aí é o começou lucro. com tipo Guerra nas Estrelas, assim? Isso é 73, que é a partir do Tubarão, Tubarão, a Tubarão. partir da mudança da própria produção do pessoal de Nova Hollywood, que eles mudam o perfil dos filmes dele para algo mais comercial. Então nem esses filmes Começam a criar de sagas. eram Guerra nas lucrativos, Estrelas. assim, né? Não era... Antes variava, né? Mas tinham fracassos retumbantes, né? A história de Hollywood é feita de muitos fracassos. E na própria Nova Hollywood, né? Companheiro de geração
do Spielberg, do Brian De Palma, do George Lucas, que era o Michael Cimino. O Michael Cimino faliu um estúdio fazendo Aos Portões do Inferno, né, o Heaven's Gate, botando um dinheirão pra fazer um filme. Ele bancou assim? O estúdio bancou e o filme não deu nada, o estúdio faliu. Assim, Caralho. Então é porque... Então tem muito fracasso, mas começou a ter muito sucesso. Eles entenderam a fórmula que era não só um certo tipo de história, não só que essa coisa das sagas, a coisa das sagas, dos filmes episódios, os filmes que se repetiam, sabe? Pensa bem, né? A partir dos anos 70 que a gente começa a ver os filmes 1, 2 e 3, os filmes que se repetem, os filmes episódios. Portanto, olha hoje a indústria de seriado, né? Sim, algo já começa a se apresentar a partir daí. E os caras começam a investir muito em propaganda e em lobby político para matar os cinemas novos ao redor do mundo. E o mais maluco, né? Isso é que é a história meio estranha da nova Hollywood, é que esses caras, os grandes, né? E os caras eles eram muito foda, né? Os melhores, por exemplo, Coppola, Scorsese, os caras realmente tinham intenção artística de renovar Hollywood. Claramente. Os caras tinham um delírio, assim, era uma utopia dos caras de mudar mesmo o negócio, saca? Não. Estourou? Não, espera ele vai mudar o rótulo, vai dar zebra. Agora vamos provar uma Amber Lager. Manda aí. Uma Amber Lager. Slot, salve! Amber Lager, você vem um pouco mais forte, mais escura. Um pouco mais mais forte. encorpada. Um pouco mais forte que o papo tá ficando mais sério. Não, agora nós vamos engrossando o cara. Quando vocês verem o copo preto aqui, pode saber que o pau vai cair a folha, viu? Vocês estão vendo aí que aqui é subir chupa-cana, né? O cara opera, trabalha. Daqui a pouco os copos começam a tudo ficar preto, tá tudo escurecendo. Olha a cor dessa cerveja, levanta aí. Olha a cor dessa cerveja. Olha, você tá lindo, hein? Não. Amber Lager. Vamos passar pra Amber daqui a pouco. O Afonso vai soltar. Vamos parar. Vamos nessa. Aqui desse ponto aqui que a gente vai... Vai aí, pode... Pode a sequência aí, nós vamos... Por favor, meu cara, retome aí. Não, só pra fechar esse parênteses aí, porque esses caras, sobretudo o Coppola, né, tinha realmente uma utopia de renovar Hollywood. E o que acontece? Ele chamou, né? Ele abriu uma produtora, abriu um estúdio dele, e ele chamou os cineastas do mundo todo, os mais doidões, para trabalhar em Hollywood. Só que ele estava mexendo com gente também de ego muito grande, e ele estava também metido nos filmes gigantescos dele, a coisa acabou dando errado. Mas pra você ter ideia, o Coppola é um cara que chama o Glauber Rocha pra escrever um projeto para poder filmar em Hollywood. Ele chamou o Godard para poder fazer um filme em Hollywood. Ele chamou o Wim Wenders. Nada, brigaram antes. O Godard foi lá, só tomou dinheiro, foi embora. E mexendo com um bando de trapaceiro, com artistas geniais e envaidecidos, a coisa é outra. Mas pra você ter ideia, os caras tinham essa ideia, saca? Eles tinham essa ambição. O mais irônico é que foi a partir da geração dele, não é o que o trabalho do Coppola, não tô falando, ele não tem nada a ver com isso, mas a partir da geração dele, Hollywood entra num caminho que termina por matar os cinemas nacionais, que era justamente o que eles admiravam. Eles eram admiradores do novo cinema alemão. Né? Os cinemas locais ao redor do mundo. E que foi uma onda dos anos 60, que inspirou a nova Hollywood. Então todos eram inspirados por isso. Você então já respondeu meu questionamento aqui do que, né, que eu já fiz um tempo atrás, porque assim não foi o governo então que viu, assim, pô, isso aqui tem potencial, né? Porque assim, um cara que está incentivando a arte não vai matar a arte, né? Não deliberadamente. Mas o cinema, é mais uma questão mercadológica. Nessa época aí, então, ele tipo assim... É referência. Tinha e ainda você resolve essa questão aqui para mim também. Então, porque o que eu falei assim, parece porque a gente não vê essa consistência na produção nacional, talvez. Ou eu não tô vendo, não né? tem não. O cinema brasileiro é feito de ciclos, tem altos e baixos. A história do cinema brasileiro é assim. Então não tô errado nesse raciocínio. Não tá nada. Porque aí a gente vê assim, essas comédias globais que fazem recordes de bilheteria para o cinema nacional e vê essas produções, né, tipo Tropa de Elite, ver o Cidade de Deus, né, que foi um filme assim, porra, foi chocante, né? Acho que todo mundo viu. Referência, todo mundo viu, sim. Cidade de 1 e Deus. 2, né? Por sinal, a Tropa de Elite. Tropa de Elite. Mas o Cidade de Deus foi assim, foi um filme, é um filme foda, aliás, é um filme foda. Eu achei bem legal mesmo. Muito bom. E assim, mas mesmo assim não fica, aí não tem uma produção mais consistente.
E quando eu tô te falando assim, que eu via, tipo assim, o homem copiava. Tô falando de filmes que ficaram grandes, assim. Uhum. O Redentor, que é um filme que eu acho do cacete. Redentor eu acho foda demais. Bife E- Sete Cabeças. Assim. E fica. Cadê os filmes? Não vê produção. Porque eu acho que essa consistência, né? Essa consistência que o Brasil não consegue manter. Isso é estranho, porque assim. O Brasil, por mais que tenha isso aí que você falou assim, a gente tem uma indústria audiovisual. Tipo assim, as novelas não estão sendo feitas. Qual que é a dificuldade? As novelas aí brasileiras eram referências mundiais. são referências, São, né? é. São referências. Não, são referências, são referências, um né? produto de um sucesso comercial em todo mundo. Ué. As novelas são um fenômeno, assim, são conhecidas no mundo Isso todo no mesmo. mundo todo visto. Qual que é a questão que o cinema... O lance, assim, é que o cinema brasileiro, assim, a gente precisa entender que o cinema sempre vai se equilibrar entre duas pernas, né? O cinema como comércio e o cinema como arte, né? O cinema brasileiro, enquanto comércio, ele foi sabotado mesmo por um rearranjo comercial que tem a ver com a influência de Hollywood, que tem a ver com isso que eu falei a partir dos anos 70, a influência do dinheiro americano nas regulações culturais brasileiras, lobby junto ao Congresso Nacional, dificultando uma regulação do mercado e deixando a concorrência livre para eles disputarem com os brasileiros. Aí é tipo o peixinho disputar... É tipo o peixinho disputar com tubarão, saca? Assim, a gente vai ser engolido, e foi engolido. O cinema brasileiro, enquanto arte, vamos dizer assim, de um jeito mais simples, né? É um cinema que, como em todo lugar do mundo, depende do governo, depende de apoio público, depende de uma política Todo políticas lugar do mundo, públicas. vamos posicionar. Isso não é uma coisa Não, que... nos Estados Unidos é todo zero, lugar do não. mundo, né? É. Porque... É pra- particular- pessoal que tá não é uma achando que, particularidade tipo assim, Ela é nossa, louca. não. Então, todo lugar do mundo. O cara entende do que tá falando, viu, gente? Não é achismo, não. Todo lugar do mundo. E, inclusive, você pode pesquisar, tem até mesmo... Essa figura ficou famosa, entre aspas, né? Assim, dentro de uma certa bolha, evidentemente, mas faz um trabalho pedagógico que tem, sim, o seu interesse, que chama Marina Rodrigues, está lá no Twitter. Ela vai colocando informações, alguns estudos, regularmente, sobre as indústrias cinematográficas ao redor do mundo, e ela tá lá, tem vários tweets dela, ela junta documentos para mostrar que... Marina Rodrigues. O cinema americano também é financiado por dinheiro público, porque tem as Film Commission, né, de cada cidade, tem a de Nova York, tem da Califórnia, não sei o quê. Isso dá dinheiro para poder atrair filmagem, para poder pagar pra galera poder botar filme lá. Até o cinema americano tem dinheiro É público interessante envolvido. pra todo mundo, né? Assim, Então, Sim, como porque negócio, fomenta a é. economia. E tem outra coisa, só um parênteses, Verdade. que isso tem que ficar claro para todo mundo. É um delírio que as pessoas têm na cabeça de não achar que não existe dinheiro público em nenhum ramo da economia no Brasil. Todo ramo econômico tem dinheiro público. E a diferença, às vezes, é incentivo fiscal, às vezes é patrocínio direto, às vezes é subvenção, às vezes é subsídio. Não importa qual a forma de atuação do governo, da atuação pública, mas o governo, o poder público atua diretamente, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, para não só regular, mas também para manter vivo uma penca de ramos da economia. É produtor de leite, fazendo um projeto de irrigação para Cooperativas, safra lá né? não sei o quê, é dando crédito do Banco do Nordeste para plantar feijão no norte de Minas. pescadores, né? Para qualquer coisa tem dinheiro público ali também. E só que acontece o único setor da economia que tem que ficar estatuando na testa, escrevendo na cara, para a sociedade ver que foi feito com o dinheiro público é a cultura. Se a gente começasse a ver no leite lá quanto que foi de subvenção, quanto foi de subsídio, quanto que foi de projeto de irrigação para poder crescer o milho que vai dar para a vaca se alimentar. Se a gente botar na Friboi lá quanto que eles receberam para poder, de empréstimo do BNDES, quanto eles receberam não sei o que para poder fazer, talvez o povo começasse a entender que, olha só, a gente tem uma economia que o governo está o tempo todo aqui sustentando esse troço que nem um prato Eles caindo do abriram lado. a caixa do BNDES e viram quem que tinha mais número de financiamento lá. Né? É a brecha que eu queria para você entrar na questão da Ancine. Sim, É, sim. então, Sim, é verdade. Bom, volta aí. É verdade. Cara, assim, a Ancine, cara, foi um passo fundamental. Foi um passo interessante porque o que acontece, né? O gancho com a pergunta do Maisena, até os anos 90, a gente tinha Embrafilme. A Embrafilme era uma empresa brasileira do filme, empresa brasileira filmográfica. Ela foi decaindo de importância à medida que o lobby americano foi vencendo e ela foi deixando de cumprir a sua função a partir do meio para o final dos anos 70, e isso fez um processo, ela ajudou, contribuiu muito no processo de decadência do cinema brasileiro.
Até os anos, final dos anos 60, começo dos anos 70, a Embrafilme era muito forte. Muito forte, ela ajudou muito ao cinema brasileiro do final dos 60, começo dos 70 a ter a força e importância que teve. Aí, quando a coisa muda, quando o jogo muda, quando o lobby muda e quando a realidade do mercado vai mudando e vai pendendo mais para os americanos e os seus blockbusters, a Embrafilme vai caindo, e aí chega Fernando Collor e fecha a Embrafilme e o cinema brasileiro fica sem nenhum recurso de produção de 90 a 95. A produção que teve durante esse período foi totalmente independente. O que era ser louco, porque basicamente significava comprar película, porque não tinha nem vídeo nessa época nos anos 90, né? Era muito raro, tinha só uns camerazinhos de VHS. Então, assim, era gente maluca que começou a Kamikaze mesmo, né? comprar Assim, película, assim. E o cinema brasileiro, só parênteses, é feito por gente realmente kamikaze, gente doida pra daqui a poder pouco fazer vamos falar filme, disso aí, assim. né? Mas gente muito mais doida que eu, porque na época que não tinha muito patrocínio, sabe? Gente como o próprio Rogério Sganzerla, André Tonati, a gente que hipotecou casa pra poder fazer filme. Aí é louco mesmo. Aí é louco. Suicida, Aí né? é louco. Kamikaze. E Agora perdeu. você colocou num patamar, E você no criou uma nível- ilustração. E gente que perdeu. É. Que perdeu porque os filmes não deram sucesso, mas a gente acreditava tanto no seu cinema que fazia isso para poder filmar. Então, assim, quando o cinema brasileiro começa a voltar, ali no final dos anos 90, aí começa a ver o burburinho dessa ideia que só se configurou ali por 2002, 2001, que foi a Ancine. E aí, então, finalmente, o cinema brasileiro tinha uma agência para poder promover o cinema, para poder gerir as políticas públicas. E o que essa agência era importante? Porque era um lugar, assim, um órgão do governo totalmente dedicado ao cinema. Ele formulava os editais, ele ia promover as políticas públicas que o Ministério da Cultura ia organizar, ele tinha um orçamento que o governo dava, então ele podia formular onde Né, esse todo investimento ia entrar e tal. E, cara, a Ancine, ela opera assim como de uma maneira parecida com o Mink. Eu ia dizer parecida porque, na verdade, é muito mais infernal. Esse grau de cobrança que as pessoas não têm ideia que tem na Rouanet, na Ancine é 50 vezes mais, assim. Isso, basicamente, a Ancine, ela tem um órgão burocrático que analisa os documentos, que faz toda a gestão burocrática do cinema nacional. Então, eles regulam o filme que vai ser lançado, tem que ter um registro para ser lançado, porque eles cuidam da circulação do produto no ambiente audiovisual brasileiro. Eles têm um imposto para todos os filmes que são lançados no Brasil, que é o Codecine. Isso é importante dizer, que a galera também é doida, não entende do que está falando. A maior parte do cinema, do dinheiro do cinema no Brasil, vem do próprio cinema. São os filmes, os canais de TV e as operadoras de telefonia, que eram as donas das provedoras de canal de TV paga. E começaram a espalhar esse conteúdo também por celulares, então eles estavam operando como exibidores de audiovisual. Tudo isso paga um imposto que chama Codecine, e esse imposto é que vai para o fundo do audiovisual e que paga os filmes. Não está tirando dinheiro de nada. Imposto totalmente independente. Não está tirando dinheiro de educação, não está tirando dinheiro de saúde, não está tirando nada. Está tirando dinheiro do próprio setor que paga o imposto, como paga em qualquer lugar do mundo, para poder financiar novos produtos nacionais. Aí quando vem um liberaloide e fala, pô, mas tá pagando imposto, então esse imposto podia ir para outra coisa. Não, não pode. Você não vai falar para, claro, paga o imposto para financiar a educação. Você fala, não tem a ver com minha atuação de mercado, não tem a ver com o que eu tô fazendo. Assim, não vou pagar. Ah, então você paga o imposto de renda. Beleza. Eles podem pagar. Só que isso significa fazer eles entrarem numa tabela de imposto de renda geral. O governo jamais vai fazer isso porque significa taxar rico. Então, ou você cobra o imposto da Claro, de qualquer outra provedora, da Globo, do filme que foi lançado ontem no Belas Artes, cada um com sua escalinha, né? Ou esse povo não paga imposto. E aí o que acontece? Se não cobrar imposto, você acha que é bom? Não, porque todos os países que deixaram de cobrar imposto da sua indústria cinematográfica ficaram sem arrecadação e sem indústria cinematográfica. Perderam as duas coisas ao mesmo tempo. Então, a Ancine tem essa parte, ela regula, ela organiza, né, arrecada esse imposto, ela fiscaliza a cobrança desse imposto, que gera recurso para o audiovisual. Ela tem um corpo burocrático que organiza todos os projetos que são aprovados, ela lê, ela autoriza a captar, ela autoriza a receber investimento, ela fiscaliza a documentação dos projetos que recebe dinheiro e ela promove os editais, que são
os patrocínios, os concursos de projetos para receberem um patrocínio, um apoio do governo. E ela fiscaliza a documentação que comprova o uso dessa grana. E acontece isso. Todo edital da Ancine é um recurso público que vem através desses impostos, cuja grande maioria vem do próprio cinema, é do próprio audiovisual que gera o recurso que vai financiar novos filmes no Brasil, a grande maioria, principalmente dos impostos federais. E a Ancine organiza como esse dinheiro vai ser investido. Quais são os concursos? Quais são as políticas públicas? Quais são as prioridades? Quais são as temáticas? Qual tipo de filme vai ser promovido? Qual tipo de produção vai ser incentivada? Se o recurso vai ser mais para Rio, para São Paulo, se vai ser dividido aqui e acolá. Ela organiza a política pública da divisão desse investimento. E a parte burocrática dela fiscaliza a aplicação desse recurso público. E onde eu quero chegar? É uma fiscalização brutal. Vocês não têm ideia, demora anos, é rigorosíssima, é muito difícil de você passar ileso com erros e é praticamente um processo jurídico. Você tem que se justificar, você tem que se defender caso algo não seja aceito como válido pela Ancine. E as pessoas tomam um ou outro caso, que eu não estou dizendo que é perfeito, não. Tem casos de gente, não é à toa que são gente poderosa, a gente tem muito dinheiro, a gente produtora grande de Rio e São Paulo, gente da elite, gente que já tem dinheiro faz 4 gerações, gente que trabalha com televisão e gente que tem poder para contratar grandes advogados e que de fato fizeram merda. Tem gente que fez merda sim, que usou mal o dinheiro público. Tem gente que sambou na cara do Brasil e comprou apartamento com dinheiro de filme. Tem gente que usou sem comprovação. Tem filme que tem casos que espalham por aí de filme que tem não sei quantos gastos do seu orçamento sem comprovação. Cara, isso no também mínimo queimou suspeito. bastante o filme do Agora, cinema, o né? problema é que quando você faz uma auditoria, e o tribunal te conta a auditoria, embora o tribunal fez uma cagada depois, porque estava nas épocas de Lava Jato, e usaram o cinema e a Ancine para perseguir a cultura. Mas o próprio relatório do tribunal diz que, em primeiro lugar, quase 90% dos projetos são de valor pequeno. Então, assim, porque tá dando 7 milhões para um filme. Isso é 2%, cara. A maioria da produção é barata. A maioria da produção é cinema, a maioria do cinema brasileiro é pobre. Você não pode tirar um ou outro filme. Você fala, tu estreou Os Farofeiros. Estreou O Candidato Honesto. Você pega na linha, assim, quantos no ano saíram desses filmes. Atividade em cima disso, baseado grana, nos outros. né? De grana, não. Quantos filmes desses saíram no ano? 10, 15? Eu falo de volume de Você produção, fala, bacana, né? 15, né? Não é pouco, né? O Brasil produz 300 longas por ano. Não é porque tem 15 da Globo que você acha que representa o cinema, não. A maioria do cinema é um cinema pobre, a maioria do cinema é feito com pouco dinheiro, a maioria do cinema é feito de baixo orçamento. E mesmo quando tem patrocínio, é baixo orçamento. E quando você vai ver os relatórios mesmo das consultorias, né, das investigações que foram feitas, e foram feitas várias devassas, né? Esse governo que assumiu, o governo Bolsonaro, promoveu devassas. E as devassas, na verdade, elas começaram a revelar que eram falsos os argumentos que os caras tinham. Não só como a caixa preta do BNDES, como também as devassas da Ancine que eles fizeram. A maioria dos projetos estava regular. E os problemas de prestação de contas que tiveram, que vazaram na imprensa desde 2019, foi o governo que criou. Por que esse governo criou? Porque ele quer criar um problema de imprensa, eles querem criar alarde na imprensa para criminalizar a classe artística do cinema brasileiro, e o que eles apontam como problemas de prestação de contas é porque eles estavam reanalisando as contas dos projetos passados. Eles analisaram as contas do Xuxa Doentes, gente. Filme de 98. Eles analisaram de novo. Eles pagaram um funcionário do governo brasileiro, ou seja, nós pagamos salário para uma pessoa rever todos os documentos fiscais da produtora da Marisa Leão, que produziu Xuxa Doentes, para analisar 22 mil. todas as notas fiscais, porque na época era tudo impresso, então analisou um caderno de mais ou menos 1.300 páginas, para dizer que as contas estavam erradas, que elas tinham sido aprovadas equivocadamente. Aí quando você foi ver, eles mudaram as regras
de prestação de contas em 2016, quando o Temer assume, e a nova pessoa que estava analisando as contas está usando as regras novas para usar as contas que foram feitas usando a regra antiga. Putz. E a gente pagou o salário dessa pessoa para fazer um trabalho de nada. Trabalho Útil, para né? ser jogado É no o Brasil, lixo, o cara. Brasil fazendo o que o Brasil sabe fazer. E a né? gente vê essa polêmica do MEC, vê isso tudo, é muito mais feio, né, cara? Muito assim, escancarado, cara. E, Vou Não, contar caroço de feijão que é vendido no quilo, né? Cara, assim, e o que acontece, na verdade, é isso hoje. A Ancine está parada, praticamente. Ela voltou a operar desde o final do ano passado, porque o Ministério Público entrou com uma ação contra o governo federal, pediu explicações porque o governo não tinha feito nenhum concurso, ou seja, porque o governo estava arrecadando imposto e não estava investindo, sendo que o governo tem que investir esse dinheiro no imposto, porque esse é o acordo com a indústria, a gente paga se vocês investirem, Aham. e o que é bom para todo mundo, porque gera conteúdo para a própria Claro. indústria. O Ministério Público entrou com a ação, o governo não tinha por que explicar e então lançou alguns concursos no final do ano passado, no começo desse ano, e passou a contratar projetos, porque eles não estavam contratando. Tinham projetos que foram aprovados em concursos do final do governo Temer e alguns até no último ano de governo da Dilma, e o governo não contratava. Os projetos paravam lá na Ancine. Eu mesmo tive um projeto que ficou 6 anos paralisado lá 6 e eles não anos? analisavam. Eles não analisavam. Não analisavam. Não analisavam. Diziam que analisavam, paralisavam e cortaram a comunicação que tinha entre as superintendências, né? Que tem todos os órgãos burocráticos. Aham. Eles eram obrigados a passar por um site que a gente conseguia acessar e você via o andamento do projeto. Você conseguia ver onde ele estava. Status. Eles cortaram. Então, só tinha data de entrada no sistema e você não sabia onde o projeto estava. Eles não diziam onde o projeto estava. Na verdade, foram 5 anos, eu que errei. Desde 2017. E eles não davam informações. Não davam perspectivas, não davam justificativas. E, na verdade, era uma sabotagem do cinema brasileiro. Sim, sim. Era uma sabotagem clara do cinema brasileiro que eles estavam promovendo. Só voltou a operar no passado. E o que eles dizem de justificativa é que eles estavam reavaliando as contas dos anos de bandalheira do PT, que ficou dando dinheiro na mão do cinema brasileiro. Esse reavaliar as contas deles foi pegar os servidores da Ancine, os funcionários que nós pagamos o salário, e direcionar quase metade deles para ficar reavaliando conta de projeto que já foi avaliado. Então a gente pagou o Gajeiro. salário de gente para fazer o trabalho de gente que já fez esse trabalho antes. A gente, assim, Retrabalho inútil. inútil, sem nenhuma serventia, a não ser gerar material para propaganda do governo, a não ser pescar aqui e acolá um projeto que vai dizer que absurdo, não sei quantos milhões, não sei quantos milhões da Globo. Mais uma cortina de fumaça, resumidamente. É para fazer um estardalhaço, fazer um Exatamente. showzinho Põe pra circo, né? mídia. E qual que é o status da Ancine Saca. hoje? Você falou que tá começando a voltar e tal. Por exemplo, se você... Não vou dizer eu, não, né? Você tiver um por projeto, favor, né? algo do tipo, e passar... Como, se você quiser passar um projeto, como funciona hoje? Hoje depende dos concursos que são abertos, né? A partir de... Estão sendo editais. abertos, então, né? Os editais. Teve uma leva de editais que no começo desse ano, os primeiros do governo Bolsonaro, espero que sejam os últimos também, que a gente tem um próximo governo ano que vem, foram abertos pela pressão do Ministério Público. Foram abertos só porque o governo não tinha mais como não reagir diante da pressão jurídica que estava vindo sobre eles. São editais que eu não acho bons, mantém a mesma linha que o Michel Temer e o seu Ministério da Cultura tinham inaugurado, e para você ter ideia, vai na contramão do que era o cinema brasileiro, que permitiu, quando teve política pública entre 2010 e 2015, a gente teve muito incentivo para a produção fora de Rio e São Paulo, que eles chamam de produção regional. Teve muito incentivo para jovens realizadores, para a gente que estava fazendo o primeiro e segundo filme. Teve bastante incentivo entre 2010 e 2015. Foi quando a gente começou a ter editais específicos para populações não majoritárias, ou seja, teve edital para negro, edital para mulher, e começou a ter uma abertura, cara, para mudar um pouquinho a cara do cinema brasileiro. Porque o cinema brasileiro sempre foi rico, sempre foi carioca, sempre foi paulista, sempre foi branco, sempre foi elitizado. E começou a mudar. E não era à toa. Tinha a ver, cara, com essas políticas públicas, tinha a ver com esses editais. O Temer entra, faz uma parada que mantém nesses editais, na verdade ficou mais radical. É meio ridículo, é bem risível. Vocês que sacam de cultura vão dar um pouco de risada porque é bem babaca. Porque então... os caras, eles atribuíram um sistema, na verdade é babaca e canalha, assim.
Eles Pra atribuíram, variar, né? Só pra variar é canalha. Só pra variar. eles atribuíram um sistema de notas, Contraste. para produtores e para diretores no Brasil. Essas notas eram baseadas em quantidade de filmes dirigidos ou lançados e em bilheteria. Ou seja, era um truque matemático para a galera de Rio e São Paulo ter nota maior e ter mais chance de ganhar nos editais. Agora, nesse edital, eles chegaram no nível mais radical, em que se você não tiver a nota 5, você não passa nem para a segunda fase. Ou seja, o seu roteiro, o seu projeto, as suas ideias, o que você como artista tem a dizer, só vai ser lido se você tiver mais que nota 5. Eu não tenho nota 5. Eu, com todos os filmes que eu dirigi, com a bilheteria dos filmes e com repercussão que os filmes tiveram... Os prêmios e tudo mais, né? Não, isso inclusive não é considerado, é só bilheteria. Só bilheteria. Só bilheteria. Só bilheteria. Só bilheteria. E só... eu, por exemplo, somando tudo, eu e a minha produtora, a gente fez uma estimativa, talvez eu chegue na nota 4,2, por aí, em 10. Você tem que ter pelo menos 5 para passar. O nosso cálculo é para você ter uma nota 5, você tem que ter um filme de mais ou menos 50 mil espectadores. E que no Brasil é algo que, no ano passado... É só o Edir Macedo, né? É um- só o Edir Macedo faz. É um triturador de talento, cara. Só o Edir... Só os 10 mandamentos. Só o Edir Só o Macedo. É um triturador de talento. sei lá, o farofeiro. É o massacre da Serra Elétrica. Ei, mas aqui, depois desse tour tenebroso Essa que você aula aí. faz aí, falando assim, cara, o que te mantém nesse jogo então, mano? O que te mantém nesse jogo assim? E você, eu acho que você tá falando por uma classe toda aí, né, que... E eu sei que quer fazer arte no Brasil, ainda mais arte na quebrada, né? O que te mantém nesse jogo aí, mano? Pois é, essa é uma ótima pergunta, cara. Difícil, né? É. De responder, né? Que te mantém nesse jogo? Insanidade. Talvez a resposta seja... essa é uma ótima resposta. Você tem razão, assim, né? Porque é quase também assim, o que mantém vocês também aqui, né? O que nos mantém juntos nos aqui, mantém né? Por que estamos aqui? É, né, cara? Libera a insanidade. A insanidade é uma ótima resposta. Cara, mas assim, sério, assim, é um pouco bobo, mas também é verdadeiro, saca? Assim, eu realmente acredito no potencial da arte, da cultura, sabe? Eu acredito no potencial transformador, eu acredito na importância que a arte e a cultura pode ter, não só no nível pessoal, para as nossas vidas, para nossa mente, para nossa formação, mas também no nível social, para ampliar a nossa consciência, ampliar o nosso pensamento, ampliar a nossa reflexão. Visão de mundo, né? E eu acredito que hoje o que a gente precisa, sobretudo, assim, a gente precisa pensar as imagens, pensar as imagens que a gente produz, pensar as imagens que a gente vê, pensar a nossa relação com imagens. A gente está o tempo todo cercado de imagens, a gente está o tempo todo produzindo imagens, a gente está o tempo todo vivendo, pensando, sentindo e demonstrando tudo que a gente pensa e sente através de imagens. E eu acho que o cinema é um lugar importante para a gente pensar as imagens, para a gente questionar as imagens, para a gente duvidar das imagens, para a gente poder ter um senso crítico mais desenvolvido, para a gente não ser tão ovelhinha das imagens que o mundo e que o capitalismo produz para a gente hoje em dia, para a gente não aceitar o mundo tão facilmente, para a gente não engolir a seco tudo que levam e empurram para a gente goela abaixo. E eu acho que o cinema e a arte ajudam a gente a não aceitar, ajudam a gente a não se sentir conformado com o mundo como ele é, com as coisas como são, a não aceitar respostas fáceis, a buscar mesmo assim uma explicação mais verdadeira e uma vida mais justa, saca, assim. Eu acho que o cinema e a arte ajudam, não diretamente, não vai mudar o preço do feijão, não vai mudar nenhuma votação no Congresso, filme nenhum vai tirar ninguém da miséria, mas pode ajudar a gente a pensar sobre a miséria, pensar sobre a imagem da miséria. Eu acho que essa reflexão, ela já é importante, ela já tem um potencial, sabe? E isso me estimula a continuar fazendo cinema, a continuar fazendo filme, a continuar produzindo imagens, sabe? Isso me estimula a continuar adiante, a pensar em fazer coisas novas. Muito bacana. E pra frente, você já tem outros projetos hoje? Como que tá a sua... Tem, cara, igual eu tava falando com vocês lá na nossa conversinha antes da gente subir aqui pro estúdio. Nosso end-off. Eu vou fazer um E foi por curta. acaso, né? Foi por acaso, inclusive, né? Assim, e foi ótimo. A gente
Você comprou um Muito cigarrinho louco, lá. cara. E quando você descobriu qual que era o pastel de palmito de aquilo- milho, você... Rapaz, na verdade, assim, falando das imagens, as imagens enganam, os pastéis enganam. Os também. pastéis. Que não vou de frango é de palmito. Pobre garçom do Rei do Pastel. Mas tem sim, cara. Eu vou fazer um curta no final desse ano, lá em Contagem. Se der tudo certo, vou filmar ele quase integralmente, ou boa parte dele, no próprio Miguel Mendonça, onde a gente estudou. Ó, show, Eu hein? quero estudar um filme que tem a ver com coisa de educação, tem a ver com essa... Roteiro seu? Sim. Tem a ver com essa... É uma aula, né? Basicamente. É um filme simples, assim. Uma aula e que a minha ideia é discutir um pouco dessa confusão que a gente vive no Brasil de hoje sobre o significado das palavras, né? Porque a gente vive uma Perderam sentido confusão muitos, né? geral, né? A gente perdendo um sentido, às vezes a gente não entra em acordo, né? Você fala pra pessoa o que significa solidariedade, ela acha que é comprar uma arma, né? Então a gente tá realmente muito Cristianismo, confundido. né? Cristianismo é isso, é bandido bom, é bandido morto. Pois é, no cristianismo estranho, né? Eu gosto muito, eu vou usar esse gancho seu só pra fazer um parênteses, que eu acho que fala muito a respeito, assim, eu adoro uma frase de um escritor americano, Norman Mailer, que fala assim, esses que falam em Jesus, esses que enchem a boca pra falar de Cristo, não reconheceriam Jesus se tivesse do lado dele no mictório. Assim, é gente que não consegue nem Concordo totalmente. saber o que é. Mas assim, vou fazer esse filme no final do ano, se der tudo certo. E se der tudo mais certo ainda, vai ser no Miguel Mendonça. Show de Lá bola, no- cara. lá em Origens, Contagem. né? Onde é que... Acho que vocês não chegaram a estudar lá, mas tem os Ah, boas eu histórias não. do Miguel Mendonça. Eu cheguei depois dessa época. Você falou 96? Ele chegou em 96 e já chegou Eu- no Já, Miguel. já estudei. Eu Sexta série no Miguel. 96 Miguel, eu sexta. tava Quando eu cheguei lá também. tava no exército. Eu cheguei lá na quebrada lá em 97, assim que... Próximo. Final de 96 que eu cheguei, que eu saí do exército. E, inclusive, eu comecei no grafite ali, naquela região ali, ó. Eu falei que cheguei em Ah, 96. sim, eu lembro. Comecei assim. 96 eu tava Lembro no os Walter primeiros. Fausto, no Carajás. Ah, um amigo meu estudava lá, o Muca. Aqui, mais aqui, voltando. Não, você vai falar alguma coisa aí, jovem? Eu queria voltar, mas pode fazer isso com o seu Não, porque isso aqui é uma pergunta bem pessoal, assim, cara. Isso é um interesse meu, né? Uma dica aí de escrever um bom roteiro, cara. Qual que Aham. porque isso aqui é uma parada que... Mas o meu negócio Capitão é Rodo vai quadrinhos, sair, né? né? Mas assim, uma dica aí pra escrever um bom roteiro aí, cara. Aham. Que é uma Olha, dica? eu preciso dizer assim que eu não sei. Eu sempre preciso fazer essa ressalva. Eu me interesso muito por roteiros, mas eu gosto tanto de roteiro que basicamente a boa parte dos meus filmes foi feito sem roteiro. Então, assim. Eu gosto muito de roteiro, só que eu gosto mais ainda de quebrar o roteiro, de filmar de maneira livre, de descobrir no filme ao longo do processo. O Vizinhança foi assim, começou sem roteiro, a gente vai escrevendo Ah, é? durante. Cara, Você acabou de falar que você é um cineasta, um diretor freestyle. Então, o roteiro tem que ser freestyle, né? Eu vi eu tava acompanhando a entrevista e vi você comentou uma coisa que eu achei muito interessante a respeito de gravações e de off. Ah, sim. E você comentou o seguinte, que vocês, quando chegou pra apresentar, no caso, falando do Arábia, e tinha um off lá que a mulher falou assim, isso aqui é pra escrever um livro. Pô, isso é muito grande o off, e depois cortou na metade, mesmo assim, cortou na metade, ficou muito grande ainda. Tinha coisa que era pra ser off e acabavam gravando, e vice-versa. Fala um pouco a respeito desse freestyle aí, cara. Já que a Pois gente é. falou de... Vamos falar de freestyle também. Freestyle. Né? aí. Pô, pode crer. Olha, o processo do Arábia e do Vizinhança são dois processos que eu poderia resumir como dois ataques ao roteiro tradicional, só que cada um de um jeito. No Vizinhança, vou tentar se reduzir aqui, até porque a gente já tá avançado e eu falo pra caralho. Então vou tentar Nada, agora aqui- sintetizar. Aqui é pra isso. Mas o O problema é se a cerveja acabar. Acabou, não? ele que tem que... Então ajeita pra nós, Lucão, meu Nosso amigo querido. ali que... Se achar 2 rótulos igual pra trazer 2, viu? Ué, se ele trouxer, a gente não acha ruim, não. De jeito nenhum. Mas Pretão, traz um pretão. Dry Stout. Ué, Eu quero Dry Stout agora. sabe até Dry o nome, Stout. Sabe? Isso aqui é... Não, Dry Stout. Slot é... O Slot tá nessa parceria com a gente aí já no... Senhora, Dry Stout. 2 pretão. E pra gente ver esse copo tudo preto aqui agora. Ué, então vamos ver se o cara se trouxer. A Isso, gente menino. tem medo não. Tem medo não.
Dry Stout, eu quero copo preto aqui. Manda. Só Não, pro... Receba, né? Receba. Receba. Vou querer. Aproveitar pra mandar... que querer! Aproveitar para mandar uns abraços aqui pro pessoal que tá acompanhando aqui a live. Tem o pessoal do Pode Castigar. Pessoal, grande abraço. Ó. Pessoal que tem um podcast grava aqui também. Show, muito hein? bacana. Pode procurar Abraço. que é conteúdo escala máxima também, assim como o nosso querido Na Quebrada. Um abraço pro pessoal que tá acompanhando aqui também, lá de Ribeirão das Dez, uma quebrada que eu Ô, vizinho. convivo. O pessoal da região do bairro Veneza, Florença. Minha irmã Denise tá acompanhando aqui. Salve, Denise. Jaciele, que é a vizinha dela também. Salve. E meu querido afilhado Felipe, que tá acompanhando aqui e tá seguindo. E é um camarada Salve, nota 10 Felipão. também. Logo, logo mais ele vai estar com a gente aqui. Assim que eu morrer, ele assume aqui. Herdeiro. Segue aí, viu? Meritocracia. Herdeiro dessa cadeira aqui. É, bacana. Cara, enquanto o Lucas não traz a cerveja aqui, vamos dar sequência na nossa Vamos conversa seguir aqui. então. Deixa eu fazer uma pergunta aqui, só para esclarecimento. Eu não tenho certeza, eu vou tirar a A gente dúvida tá aqui. falando de roteiro. Eu vou vamos tirar. voltar Não, nisso vamos aqui. seguir aqui. Só enquanto É. o Lucas não traz a cerveja. Segue o aqui. roteiro. Enquanto vocês não. Vai quebrar o roteiro, né? Tá quebrando o roteiro aqui ao vivo. Eu vou quebrar aqui, quem vai botar com a cerveja, não vamos seguir. Só pra te fazer uma pergunta. Eu tive num show do pessoal da Zeppelin lá no Polivalente. Ah, Você tava, não tava? Tava. Que nós voltamos todo mundo dentro de um táxi. Você lembra Sim. disso? 6 camaradas no táxi? Cara, isso faz quanto tempo, velho? Rolou uma pancadaria danada. Rolou uma quebra-pau danada. Quebra-pau. Voou mesa pra tudo Não que foi é dentro lado, do táxi, não, rapaz. né? Não, Não, chamou foi um no táxi. Polivalente. Foi no Polivalente, chamou um táxi, entrou uns 8 lá dentro do táxi. Eu acho que o Afonso Rapaz, também eu tava. o Samuel, Tava o o Afonso. Luca também. Ah, agora chegou um negócio bacana Vou pra limpar nós aqui também, vou Vamos limpar limpar aqui, aqui. vamos escurecer esse copo aqui, que agora a conversa vai ficar Cubica aí. zangada. Ah. Sem ser nada, não. É o Você tá beco degustando a do- sua ali, jovem? Você tá degustando a sua ali? Ah, pus um golinho ali. Ah, pelo amor de Deus, Aí, ó. né? Tá moscado. Afonso. Opa, obrigado. É. Pergunta interessante pra ele agora aí, ó. Eu? Ah, não. Lê aí pra você ver. Eu e meu afilhado falando, o Lucas. O Felipe. Não, outra aí, olha aí. Ó. Ana Clara, falando aqui, ó. Encontrei o Afonso em Tiradentes no ano de 2018, quando ele levou o Arábia. Achei muito representativo no Brasil. Lembrei da história do meu avô. Ansiosa pra ver os próximos. A Ana Clara tá Salve, Ana trazendo Clara. uma lembrança aqui do... Não, A obrigado. Arábia, a Tiradentes. Arábia é um filme, como eu te falei, né? A mensagem. É um filme talvez raro pra hoje, né? Que a gente tá acostumado com filme tanto filme com efeito especial, cara. É um filme que se sustenta, né? Nas interpretações, na fotografia. Então, assim, é bem legal de ver que tem cinema assim ainda, né? Que não é só efeito especial. E eu não tenho problema com isso, não, cara. Eu vejo. Eu gosto de ficção científica, né? Eu também. gosto de ficção. Problema gosto- não. Também Não gosto. tem problema com problema filme com comercial, não. A gente teve essa... Interestelar, né? Um comercial. O problema não é ser comercial, o problema é ser ruim mesmo. Exato. Basicamente é Exato. isso. Agora, E o problema é que as pessoas, aí que tá, a contraparte é que é paia. O problema é que a gente gosta de dois tipos de filme e pode gostar do filme comercial, como pode gostar do alternativo, e pode É. desgostar dos dois. Estamos buscando outra coisa. O problema é a galera que só vai buscar aquela cara de filme comercial. Que É. só vai buscar a sensação de filme comercial. É isso que mata, porque você reduz o cinema a uma coisa só. Você acha que o filme tem que ter só aquela cara, que o filme tem que ter só aquele tipo de Justamente, imagem, tem que ser só justamente. aquele tipo de efeito. E o que é mais perigoso, voltando à sua pergunta, que a gente foi partindo aí, mas ela vai sempre voltando, porque a pergunta é essencial sobre o cinema brasileiro. Então a gente sempre vai voltar nela mesmo. Por que o público brasileiro não se engaja, né, com o cinema brasileiro? É porque a gente foi educado, e isso tem a ver com a cultura de Hollywood, a esperar certas coisas de um filme. E a gente tá esperando, e muitas pessoas estão esperando o quê? Por que elas estão atrás quando elas querem um filme com efeito especial? Por que elas estão atrás quando elas querem um filme com aquela cara americana, bem acabada, toda bonitona, aquele filme que parece assim, uma geladeira, né? Tá tudo cinza, tudo limpinho, tudo arrumado. O que as pessoas querem? As pessoas querem um conforto, né? Elas querem esquecer o dia a dia. Elas querem um filme que captura elas ali na cadeira e entretenha elas por 1h30, 2 horas e desligue o compromisso cérebro, nenhum com a né? realidade, Desligue a cabeça delas. E de fato. isso eu acho uma merda, É cara. importante você E eu falar acho que, na nisso, verdade, assim, o cinema brasileiro, e é por isso que ele incomoda.
porque o cinema brasileiro não é pra desligar a cabeça. E, sobretudo, o melhor cinema brasileiro é pra você ligar a sua cabeça, Fritar a cabeça. fritar Refletir, né, durante cara? uma hora e meia, cara, pra você entender o país que você vive, saca? O cara? Arábia é desconfortável nesse sentido aí, né? E eu O acho Arábia que isso é... basicamente desconfortável. Nesse sentido, ele E eu a acho mensagem bom. dele. Eu gosto disso. Que bom, eu também concordo. Eu concordo que bom que tem um filme desconfortável, né? Um filme que eu vi, falando de cinema norte-americano, do Gran Torino, do Clint Eastwood. Isso foi muito foda. Pois é, um filme que eu, tipo assim, cara, eu falei, terminei, eu falei, que filme do cacete. Que é um filme que se sustenta só, né? Tô falando de cinemão. Clint Eastwood é gigante, pô. Sim, Clint Eastwood é, né? os maiores. Um dos maiores. E o filme, assim, que se sustenta fotografia e interpretação. E, assim, que também vai muito contra tudo que a gente tá vendo hoje de cinema de Hollywood e tal. E o filme é um puta do filme. Então, assim, eu acho muito bom que tem espaço pra todo tipo de cinema. Porque você falou que a gente fica esperando esse filme, tipo, Velozes e Furiosos, que é só tiro, porrada e bomba. Cara, beleza, mas tem que ter mais coisa. Tem que ter mais Sim. coisa, né? Então... Então o problema Mas volta assim, no roteiro aqui. A gente vai falar do roteiro sim. aqui O ainda. foda porque- é não ter, é só ter esse tipo de filme, sabe? Só tiro, porrada e bomba, Não tem problema ter isso, não. Acho doido. Até tem uns Velozes e Furiosos que são melhores que os outros. Tem alguns até interessantes. Não, mas não é não. Mas eu não gente. piro, não. Eu não piro, não. Mas, bom, também você pode gostar Pode se você gostar. quiser. Agora, uma Mas coisa- o foda é só ter isso, saca, só cara? ter isso é foda. E você ter, assim, você aniquilar outros tipos de cinema. É. Você, igual, assim, como a gente vive hoje também, tá se aniquilando os diferentes tipos de música, tá se aniquilando. É verdade. Então, assim, tá ficando muito restrito, É um cara, monopólio, porque cara, ele não é o interessante. que vai agradando aos padrões é que vai prevalecendo. E o que vai agora tem outro padrão, né? Agora tem um padrão Instagram, E- padrão e- em rede social. Esse é o problema do né? A gente já vai pra Fudeu. o algoritmo, essas coisas que, É. tipo assim... vai Automática, sempre- né? Isso é tão interessante, por exemplo, a cerveja, a gente tomando cerveja local, né, assim, de Minas, um trem, né, aí vem Monopólio e é um estilo só de cerveja, aí eu, até os meus 20 e tantos anos, 20 e tantos já, eu não sabia o que era uma cerveja sem ser Pilsen, mano, né? Cara, eu tô Claro tomando que não. uma cerveja aqui que foi desenvolvida por um mestre cervejeiro Aí, que você eu trabalhei com ele, cara. Esse aqui é Aí. o Jobson. Nosso amigo Jobson aqui, ele foi um mestre cervejeiro que desenvolveu essa A cerveja. receita dele, né? Receita dele. O Jobson, o mestre cervejeiro da Slot, camarada, nota 10. Aí nós estamos tomando aqui um trem de excelente qualidade, assim como todas as outras da Slot. É isso aí. E de dentro de casa. De dentro de casa. De dentro de casa. Um camarada que você tá vendo. Então, isso era. Nos anos 90 seria Isso é na impensável, quebrada, cara. né? Isso é na quebrada. Isso Você é na fala coisa- de- quebrada. Isso é coisa impensável, cara. Falando aqui de cinema da nossa quebrada, tomando cerveja da nossa Da quebrada, quebrada. Pois na é. quebrada. Aí você pensa, por exemplo, uma coisa que eu ia até comentar aqui. Hoje, hoje não, né? Na época do lançamento, você via a galera do bairro, a identidade... Lançamento do que você A tá identificação do... Tô falando do Vizinhança do Tigre. Uhum. Quando lançou, cara, a identidade foi, assim, muito forte. A galera... Pô, cara, quando eu assisti, pô... Nossa, é muito forte, cara. Aí você... Identificação, né? Pô, aí você vê lá, aí você vê o pessoal que... As pessoas estão vendo a nossa história ali, né? Não, literalmente, cara. Poxa, quando eu vejo o Eldo naquele filme, cara, pô... O Rock and Roll, né? O Passou Rock and Rock and Roll, Roll cara. lá. O Rock and Roll, o Eldo, pô. Você vê lá, Boa. você vê lá o menor lá, que tá no Sim. corre até hoje. O próprio Juninho, cara. O Sim. Índio. O Juninho, o Índio, o O Gui, Hugo. o Gui andando Poxa, de cara, skate, o Hugo. tá contando a nossa história, cara. Não tem como você não emocionar vendo um filme desse, não, cara. E isso aí do que a gente tá até Isso- falando, isso né? é tão- é tão interno, é né? documental, né? Que você fica assim, cara, aquilo ali, tudo que a gente tá ali, né? E deixa eu Não. te fazer uma pergunta aqui, cara. Depois você continua aqui. Eu vou voltar no Ju- roteiro depois. Pode voltar aqui. Uhum. Juninho, cara. Como é que você colocou esse camarada pra fazer filme, velho? Quando é que você chegou o Juninho e falou assim, vem cá, você serve, Então vem se cá. tivesse personagem. Como é que você pegou o Juninho, cara? Como é que você- Aristides, Aonde Aristides. chegou você? Não, vem cá, meu querido. Você fabricou ele. Não, o Juninho é um gênio, cara. Ele é um gênio. Mas eu vou fazer um mashup aqui. Eu vou voltar à questão do roteiro. O Ver se roteiro no e final pula a aí, gente então chega fica pra ir no pra final. trás. A gente vai Beleza, fazer então. assim, pra não deixar essa ponta aberta aí, não. Mas é só porque é isso, né? E porque também tem a ver com o que a gente tá falando aqui, de não deixar um só certo tipo de cinema prevalecer, saca? O que junta essas coisas aí, sabe? E o que junta o tipo de processo que eu tenho com essa reclamação de um monopólio de cinema. Hegemonia, né? O que junta, cara, é que assim, se você pensar bem, o cinema independente, uma característica dele é a liberdade de trabalho de roteiro. Porque o cinema
tradicional, o cinema maior americano, ele é um cinema que é Engessado, marcado, né? engessado, com um certo tipo de trabalho de aqui. roteiro. É isso aqui. Em que o roteiro manda, a historinha manda, A jornada a do herói. trama manda, né? sabe? Todos aqueles clichês de roteiro, o herói, a identificação, a trajetória, a causa e consequência, o trauma, a superação do trauma. Tudo isso Final feliz. comanda. Na verdade, a gente tá esperando que seja assim, né? final É. Todo mundo tá esperando que seja assim. Sim, o tempo todo a gente foi educado para É, poder não pode esperar isso romper dos isso, não, filmes, saca? E o cinema independente é o cinema Tomados que aí. quebra isso, é o cinema que questiona isso, que vai experimentar outras formas de fazer filme, e outras formas de fazer filme tem a ver com outros roteiros, com outras formas de escrever o roteiro. E o que eu vivi no Vizinhança, que como o Maisena bem citou, tem esse componente documental, foi um filme que ele começou sem roteiro. Eu fiz o filme, fui filmando ele durante 4 anos. Eu fui filmando aos pouquinhos. Eu tinha uma câmera que eu tinha meiado ela com um amigo meu. Eu tinha equipamento de som emprestado, então eu também não podia filmar sempre, porque às vezes quem prestou o microfone foi o meu amigo Luiz Gabriel, que era do Graviola. Ele tinha esse microfone, então ele às vezes tinha que gravar. Olha que rolê, ensaio. cara. Olha que rolê Você de tinha quebrada, você né, tinha que cara? devolver. O tripé eu não tinha, quem emprestou foi o João quebrada Dumas, mesmo. então tinha hora que ele Quebrada mesmo, tava cara. usando, então você tinha que levar o tripé pro centro, no busão, trazer. Então não dava pra filmar sempre. Além disso, eu não tinha dinheiro. Então não tinha como, na boa relação capitalista, pagar para as pessoas trabalharem para mim. Então eu tinha que filmar com os moleques quando eles podiam, quando eles não estavam trampando. Então, se eles não tivessem com trabalho, com bico, ou quando eles estivessem de noite, ou no fim de semana, eu filmava. Fora disso, eu não tinha como filmar. Então, por isso, o processo foi ficando longo. E, na verdade, foi ótimo, porque foi o tempo do filme se entender, do filme se mostrar, de eu entender que tipo de filme eu queria fazer. Foi uma faculdade de cinema para mim. Eu aprendi, não é que eu sei cinema, não. O que eu aprendi de cinema foi fazendo os filmes e, sobretudo, Vizinhança. E isso significa que eu comecei só observando, vivendo mesmo, assim, indo Cotidiano. na casa dos meus amigos e das pessoas que topavam pra ver como é que eles Eu viviam, vim pra cá pra ver o falando nisso, cotidiano que é deles, o cotidiano. pra ver o cotidiano deles. Só que, em algum momento, ali depois de 1 ano que eu tinha filmado com eles, no final de 2009, começo de 2010, eu sentei com o João e eu escrevi um roteiro. Mas eu quero um roteiro que, se qualquer roteirista profissional ver, ele vai rir. Não era um roteiro, era uma lista de cenas, de ideias, de situação que os moleques podiam O viver. João é o João Dumas que te ajudou. Isso, Te ajudou, sim, que que- participou contigo sim, sim. também. Qual diretor do Do Arábia, sim. Aham. E aí eu escrevi... Ele também é freestyle, assim, ele estudou cinema? Não, ele também estudou jornalismo, Ah, mas tá. também é adepto do cinema freestyle Entendi. também. Ele é adepto do cinema freestyle. Somos adeptos do freestyle Entendi. e da loucura total. Aí, cara, eu fiz uma lista, né? O João me ajudou pontualmente, mas eu fiz uma lista com situações. E eu indicava ali uns diálogos, mas não tinha aquele forma de roteiro, sabe? Que você descreve a situação, coloca o diálogo. porque tem os diálogos, né? Tem diálogos. diálogos. Ué. Tem. Aí, cara, eu só tinha uma ideia de cena pra poder me guiar. Mas toda vez que eu ia encontrar com eles, eu tinha na minha cabeça que eu tinha uma ideia de cena que eu tinha listado, eu tinha uma ideia de cena que eu tinha pensado, imaginado antes pra eles, pensando numa trajetória, mas as coisas podiam mudar. E foi assim que a gente filmou 3 anos. Tinha vezes que eu ia lá filmar exatamente o que eu queria, e aí eu ia vendo como é que acontecia, como é que os diálogos se faziam ou não, e tinha vezes que eu filmava coisas que aconteciam, do nada. Porque eles tinham uma ideia e eu falei, eu vou atrás, eu vou seguir esses moleques. 3 nas- anos de gravação? Sim. E nas Deixa cenas no flow, que né? teve... Freestyle é isso, deixa o flow. É, né? e nas cenas que tinha diálogo, o que acontecia, né? E são as cenas que estão mais pro final do filme. Foi um trabalho muito bonito, assim, que essa parte fundamental do roteiro, né? Que o diálogo foi escrito... Que o diálogo, ela foi escrita ao vivo. Assim, enquanto a gente filmava. Porque, basicamente, eu chegava pra eles e falava assim, por a cena que tem o menor Juninho, eu falei, cara, seguinte, Juninho, seu personagem tá nesse momento, ele tá triste, ele tá voltando a vender drogas, ele não queria fazer isso, ele tá tendo que fazer isso porque ele tem uma dívida pra pagar e ele não consegue resolver esse negócio e os caras estão atrás dele. Então, ele tá tendo que voltar pra isso, ele sabe que é furado, mas ele não tem como escapar. Falei assim, menor, seu personagem aí, você tá no final do ano, você repetiu escola, sua mãe tá trabalhando fora, assim. E ambas as coisas tinham Essa fundos de direção que verdade. você tinha no... É. no- E eu dava indicações e A falava, ó, produção era dessa seu forma. sentimento é assim, menor, seu sentimento é assado. E vocês vão detalhe, pra né? Os aqui, caras pra não são lá. atores, né? Os caras são
Sim, Os os caras caras- os caras não são atores. Os caras são também. freestyle da vida. Eles são. Mas se revelaram atores. Se né? revelaram Sim, não, atores. foi muito bom, cara. Não, Foi muito bacana. o Aristides, né? O Aristides, pô, matou a pau ali no ar. Cara, tem um bate-papo do menor com o Eldo na escada. É, Que o El tá lá riscando, fala, Sim. que Deus detona. Foi quando acho que o El deu ali um shape e tal. Cara, pô, velho. E o só Neguinho chora, também, cara. ele tá lá, né, sujando no Arábia. Ele É, tá no tipo Arábia ele assim, tá. ele é Tá tipo lá. um morcegão. ele é um morcegão. Quem que não viveu com morcegão, cara? Hoje eu tava lá Fernando Barreiro, eu passei ele na... Esqueci agora o nome da porra do negócio. Faz lista telefônica lá. Telelista, né? Não, esqueci o nome do lugar, mas era um negócio que fazia lista telefônica de perto da gameleira. Eu trabalhava com um cara que era aquele pique de cara ali, ó. O cara morcegão, o cara ficava lá assim, ó. Mano, a morcegagem É uma arte, né, cara? uma arte, é uma Você arte. pensa bem, uma arte, cara. É uma Pega arte, serviço pensando na cara. hora do almoço e acaba de almoçar pensando na hora de ir embora, né? É, Uma cara. curiosidade, corre. velho. E o nome, velho. Por que Vizinhança do Tigre, mano? Realmente. É um nome, Eu tentei é um nome- refletir é um nome isso. bonito, não, é um nome foda. É foda. Eu usei isso numa rima já de rap lá. É Eu usei- mesmo? Eu já usei. Ah, da Nome hora. forte, cara. o nome nome, forte. o nome é foda, o nome é foda mesmo. Cara, me veio uma ideia, assim, era muito doido, porque também já tive as minhas outras encarnações artísticas, eu já escrevi também poesia e tal, e eu lembro que eu tava pirado muito, assim, e escrevi um poema sobre a adolescência, sabe, sobre a juventude e tal, e tinha uma... Eu mandei esse verso lá, assim, que era Na Vizinhança do Tigre, e na minha cabeça o que tinha passado era, tipo, pensar mesmo essa adolescência, a juventude, né? Essa idade antes que o mundo adulto se impõe, né? Como um momento da vida em que, de fato, as pessoas, né? Todos nós, estamos aí dando voltas, né? Dando giros, né? Ao redor de uma ferocidade, né? Da fúria, né? E que de fato é isso, né? Assim, todos nós ali na juventude, assim, a gente fica à beira de se rebelar, Transgressão, à né? beira de se revoltar, É. doido pra transgredir, doido pra se autodestruir, doido pra chutar tudo pro lado, maluco pra ir correr no mundo afora, se livrar das responsabilidades. Nós somos adestrados, né, velho? Ao longo da vida é isso que acontece, né? Assim, é domado, né? É domado. Domesticado, né? E isso pra mim era muito revelador do que era a juventude, sabe? Ficar assim, dando giros, né? Ficar nas vizinhanças desse tigre, assim, da impulsividade, né? Da ferocidade da vida. E aí depois, quando eu comecei a pensar no filme, vendo a molecada e tal, eu falei assim que eu lembrei desse verso, falei, cara, vai ter a ver, porque ainda tem esse outro componente, né? Que a gente tá falando de um tigre também no seu lado perigoso, né? De uma espécie de perigo que a juventude de periferia tá à espreita da Perigo periferia. real, o tempo né? inteiro. Perigo real, que tá à espreita da juventude de periferia todo dia. Justamente. Então também pra mim adquiriu esse outro significado, assim, do tigre como também uma espécie de ameaça constante, de ameaça E que esse, tá sempre ao redor, e sabe? esse filme aí que, tipo assim, que te projetou no cenário nacional, né? Uhum. Foi o primeiro filme que teve uma repercussão bacana. Claro O que é a muito repercussão- legal, na verdade, pra É, você claro. assim, Foi- porque se fosse o foi- segundo foi filme, ótimo. então... Sim, Teve Sim. premiação no Vizinhança? sim. Não, Vizinhança correu bacana no Brasil. Razoavelmente bem fora, não Em foi Contagem? correu legal, rolou, cara, exibições bem interessantes em Contagem, É. cara. Rolou uma no Eu- Glória Marques Diniz. eu- Ó, no Glória, velho. Lá no Passou Bom no Jesus. Glória, foi ótimo, foi um momento assim que foi legal, a reação é incrível, cara. Mas o mais legal pra mim foi esse bastidor da sessão, porque foi quando o irmão do Neguinho, o Ted, confrontou o Neguinho e o Neguinho tinha uma coisa boba, assim, que... Neguinho é complicado, Neguinho é um dandy, Neguinho é uma figura especial, cara. O Neguinho não cabe, assim, nas definições, cara. Ele transcende, cara. E ele não curte muito, assim, ele mora num lugar, cara, que é quase uma roça, assim, sabe? Que o bairro ainda tem, né? Tem. Esses lugares que são quase rurais, assim, mesmo, assim. Então é uma coisa muito de perifa e tal. Agora tem esses prédios pra tudo que é lado. Mas também tem uns lugares, assim, que são meio rurais. E o Neguinho mora num lugar desse, né? O irmão dele, né? Ele Sobretudo- tá nesse rolê artístico e tal? É. Tá? Sim, até hoje tá, assim. O Neguinho tá, estreou no Vizinhança, né? Foi o primeiro trabalho dele. E depois foi. O Neguinho ganhou o prêmio em Brasília. Show. Bacana. Pelo filme da Marília Rocha, uma cineasta de Belo Horizonte, que viu ele trabalhar no Vizinhança.
chamou ele pra fazer um personagem. Neguinho foi com a cara e com a coragem. Atuou bem pra caralho, porque ele é um talento. Aquele menino é um talento. Ele que tem doideira, uma né, cara? capacidade Isso é muito impressionante. E ganhou um prêmio. Ele como morcego, ele convenceu, viu? Não, e ele é carismático, cara. O cara Ele é tá carismático, só- cara. O cara é um fenômeno, Se cara. você coloca ele com um revólver, você torce transmite, pelo né, cara. O papel, cara, né? ele é carismático, Ele cara. transmite. E só pra terminar a história, que é genial, porque ele estava, como ele estava lá com o filme da Marília, ele concorreu, né, com todos os atores coadjuvantes dos outros filmes, né? E tinha um dos filmes, né, que perdeu a premiação, cujo ator coadjuvante era o Lima Duarte. Caralho! E aí saiu no Tempo, no Porra, jornal daqui, que o Neguinho tinha desbancado nada mais, nada menos que Lima Que Duarte. isso, salve Neguinho, que Salve, Neguinho, isso, salve, mano. Neguinho. Salve, Neguinho. Salve, Neguinho. Porra, E Neguinho essa ganhou aí o prêmio foi- de melhor ator coadjuvante Brasil 2016. E, rapaz, o Juninho pegou esse jornal, mostrou pra todo mundo do bairro. E aí, cara, criou-se uma lenda no bairro, Não, que mas rendeu a- até um churrasco, uma cervejada, lenda. que era um churrasco pra celebrar a vitória de Neguinho sobre o Lima Ah, Duarte. Isso, Isso, realmente. mano. Você tem que fazer uma placa. Nossa, Você tem tá que fazer bom. Vamos uma... brindar aqui, ó. Vamos brindar aqui, Não, ó. isso aí- A vitória do Neguinho sobre o Salve, Lima Neguinho. Duarte. Salve, Tem que, meu ó, irmão. isso brinda assim. Isso Caralho, vale brinde. bicho. Vale Isso brinde. vale brinde. tá louco. Neguinho ganhou de Lima Duarte, cara. Isso realmente... Infelizmente não rolou o repeteco dessa loucura de competições aleatórias, porque o Arábia passou num festival na África do Sul e concorreu, que era o festival só de países de filmes dos países BRICS, sabe? Esse Aham. banco aí, que tem o Grupo Brasil, BRICS. Rússia, Índia, Aham. China e África do Sul. E aí o Juninho concorreu com a Arábia, né? Como melhor ator, e aí tinham todos os outros filmes, né? Cada um de um país. Então ele concorreu com um filme chinês, e o ator do filme chinês era o Jack Chan. Chan, velho. Neguinho correu com o Jack Chan, Juninho mano. concorreu com Jack Chan, mas ambos perderam. Perderam pro ator russo. Foi uma injustiça, Ó, pra cara. você ver. O ator Foi, russo. foi um ator russo que ninguém sabe quem que é. Foi uma injustiça, cara. É. O Juninho merecia ganhar do Jack Chan. Eu também acho. É. Ah, Jack mas Chan pagar é- de Jack Chan tem que ser artista. É né? muito. O Jack Chan é foda no Kung Fu. Mas o Jack né, Chan não então. sabe rimar igual o Juninho, então eu sou mais ou menos. Porque o Mas Jack Chan cantou, sabia, mano? o sabia, Arábia, não. o Só sei que Arábia dá porrada, Cantor de karaokê. eu acho que é uma evolução do Vizinhança no sentido que, tipo assim, é filmado, tem esse rolê que, tipo assim, o que eu acho que nos seus filmes, né, e talvez no cinema nacional, essa coisa é incômoda de que, tipo assim, é muito real, cara. Que você falou assim, que tem essa coisa, a gente vai ver o cinema não, eu quero abstrair, né? Eu quero ver ficção científica, talvez eu, falando de mim, né? Buscando, não quero ver nada de real. O filme é muito real, cara, é tipo assim, você se vê ali mesmo, você fala assim, é muito real, é muito real. No geral, parece que a galera quer se dopar, né, cara? Quando liga a tela e quer ficar lá mas fritando, faz né? muito sentido. E o seu filme não, ele é bem real mesmo. Então, tipo assim, hoje a gente tá mostrando ali, né, o Cristiano tá mostrando a realidade que, tipo assim, é bem é visceral, né? O filme é visceral nesse sentido de tão real. Mas o que eu tô dizendo, assim, tem uma questão de ficção ali também, né? Então, Tem, o Arábia tem essa questão, essa questão do... Tem sim, do- tem sim. O Arábia é mais ficção, né? essa ficção. questão dele... Tem um personagem, Juninho é um dele, personagem. ele escrever, ele interpreta o Cristiano, né, cara? O cara que tá Cristiano. escrevendo. Porque, tipo assim, foi muito legal colocar como é que a história foi contada através desse caderno lá dele. Porque eu vi um começo de uma entrevista com você lá falando que vocês que incentivaram a escrever. Mas eu também sou adepto do estilo freestyle, né? Eu não fiquei vendo muita coisa pra Pra gente ver se o filme, preparar não. pra Sim. Não, pra se preparar pra isso aqui. Porque assim, a gente vai conversar lá, cara, e deixa a conversa rolar. Então, assim, porque eu acho que a conversa aqui, a gente tem. Tanto é que a gente falou de um monte de coisa aqui, agora que a gente tá falando do seu filme. Quase terminando aqui o papo aqui, né? E a gente tá falando do seu filme. Mas é uma ficção que é documental também, né, cara? Aham. Porque é uma realidade aquilo ali. Tem muita gente Sim. vivendo aquilo, né? Sim, Daquele jeito. Sim, cara. Muita gente vivendo daquele jeito. Sim. A própria história, só cortando aqui, do 7 anos em maio, a história do Rafael é bem realista, cara. Aquilo ali, que é isso, cara. Eu fiquei assim... Total. Na verdade, Nossa, talvez velho. eu acho que o filme mais engraçado, né? Assim, o depoimento do Rafael das coisas mais documentais e ficcionais que ficam ao mesmo tempo, assim, porque ao Uhum. mesmo tempo as coisas estão misturadas, assim, mas é bem.
Sem dúvida, porque a história dele, assim... Que isso, O cara. se- aquilo é 7 anos de surreal. maio é de qual ano? 2019. 2019. Ah, é bem mais recente. 2019. É bem no começo já do Apocalipse, do né? Bolsonaro, né? Sim, na verdade o filme... Pré-apocalipse, né? O filme foi Pré- filmado... 2020. É uma coincidência, na verdade, né? Porque o filme fala bastante, assim, tem uma A consonância. milícia de com- uma parada assim, né? Tem dos- uma espécie de antecipação mesmo, né? Desse clima que a gente tá vivendo aí desde 2019. Repressão, né? Essa coisa soturna, né? Essa espécie de hálito de morte constante que a gente tem vivido aí desde 2019 e já tá um pouco ali no filme. E o filme foi filmado 2 dias antes, a última cena é 1 semana antes da eleição. Tem uma frase, velho, no início eu gostei demais. É para o preto que... Como é que é? Que morreu cedo Que demais. morreu cedo demais. Doido demais. Que é o irmão do Fael Preto, que morava junto com o Fael a 3 ruas da minha casa, assim, vizinho de quarteirão mesmo, na Rua da Constituição, Sei. ali indo pro final. Uhum. O Fael mora lá até hoje, o Preto morava com ele, o Preto foi assassinado em 2011, 2010, por aí, não me lembro bem, na Rua Contagem, ali perto, Sei que a perto ruazinha... de casa, naquela ruazinha que vai pro Sai no- final. Sai no... Foi assassinado. Paralela A brasileira. Rua do Rua do Adilson. Adilson, A Rua do é. Adilson. Paralela brasileira ali. Foi assassinado ali, numa noite, do nada, assim, cara. Que isso? Isso foi um acontecimento, óbvio, traumático, né? Triste pra caralho, marcou muito o Fael, e o Fael queria dedicar o filme ao Preto também, porque foi o cara que acolheu ele em São Paulo quando ele foi torturado Eu vi pela a história polícia, lá. então foi Ele teve que ir pra lá, né? um cara importante pra história dele, além de ser irmão, evidentemente, né? Passa sangue. Sem dúvida. Mas, bom, voltando assim, de fato, né, cara, assim, nos filmes, né, o que se conecta aí com a questão do roteiro, né, tanto o Arábia quanto o Vizinhança tem uma questão de realidade forte, né. No caso do Vizinhança, eu acho, meu jeito de ver, assim, a realidade se impõe mais, porque é um filme que é mais dedicado à realidade, é um filme que tá dedicado à realidade dos atores e dos meninos que estão ali, sabe? O filme, eu queria mesmo Registrar isso. Eu o queria cotidiano mostrar a mesmo. vida deles, exato. mostrar quem que eles eram. Tem momentos de invenção ficcional? Sim. Tem momentos em que eu tô ali falando qual que é o diálogo, em que eu tô criando com eles a fala. Tem momentos em que eu tô inventando umas Que não situações. deixa de ser um freestyle também, que você tá criando ali na hora. Sim, que eu tô criando na hora também, coisas ali. Mas, basicamente, é um filme mais documental. Eles estão fazendo eles mesmos. Eu tô mostrando o lugar que eles vivem. Tô mostrando Rotina. pedaços, É né? bem real, cara. Rotina da vida deles. E é um filme muito dedicado a mostrar, através da vida deles, a vida da juventude periférica do bairro Nacional. Sabe? Tem ali a Que é o trajetória... que a gente tava falando, né, mano? É. Que Cara, bem- cara, é bem... eu tenho uma conexão com o filme, com o Vizinhos do Tigre, cara, que tipo assim, você vai vendo, por exemplo, aí você pega, por exemplo, quando eu desce pra um Rock and Roll, fala, pô, cara, eu produzi aqui. Sim, ué, não tem, eu não lembro. tem, não tem É, como, não entendeu? tem Por exemplo, como. Ali, eu tava era um descendo. registro. Exato. Aí, beleza. Aquele ali, eu acho que eu tava lá no meio, falei assim, cara, eu tava ali, naquele ali, cara. ó. Tava, Aí quando você pega- bem- Tá no moche, pô. Acho que tá, aparece na imagem. Aí quando você pega a galera, tipo assim, no finalzinho do filme, a galera descendo de skate ali e tal, aí você pega lá, tá o Hugo, tá o Índio. Essa galera começou a andar de skate após a minha galera. Quando eu tava parando, eu, Geração eu não vou após a dizer que nós nossa, incentivamos ele, cara, que sério, talvez seja do sangue do cara. O Hugo, não vou falar que eu incentivei o Hugo, não vou falar um trem desse nunca. Mas, tipo assim, essa galera começou vendo a gente andar, cara, entendeu? Mas foi mesmo. Entendeu? A gente tava parando, os caras começando. Então, cara, isso você vai vendo aquilo lá, cara, não tem como você não se emocionar. Não tem como você não conectar a sua história à história do Justamente, filme. Entendeu, cara? justamente. Isso é muito bacana. Aí você, pô, tava conversando recentemente com o Menor, ele passando no bar lá e fazendo as pinturas dele, trocando ideia, daqui a pouco tô vendo o Menor atuando lá e tal. O filme conta a história do filme, conecta, assim, 100% com a história, porque é real. Periferido Porque é nacional real, mesmo entendeu? ali. Porque igual eu tô falando, você vê o pessoal fazendo o que o pessoal faz. É a história do pessoal tá contando. Não tem. Se você pegar o Juninho aí e colocar ele dirigindo uma Lamborghini, ele fala assim, pô, você tá me fudendo. É meio demais, né? Entendeu? Aí você não tem. Beleza, Pode ser até doido. pode ser uma história ficção, beleza. Não tem problema, não. Pode ser uma história legal, mas não é história que. Entendeu? Sim, claro. Mas agora, da forma que foi conduzido, da forma que foi colocado ali, é emocionante, cara. Excelente filme. Eu sou apaixonado por aquele filme. Não, mas é isso mesmo, cara. Que massa, assim, escutar, porque é isso, cara. Foi o filme que eu queria mostrar o meu bairro mesmo, saca? Mostrar, assim, a vida das pessoas dali, mostrar essa molecada, mostrar os dilemas, mostrar os desafios, mostrar a potência criativa também, mostrar o quanto que a galera é divertida, inteligente, como também essa inteligência ela atua, né?
Porque também a gente às vezes é preconceituoso, acha que não, cara, olha só como é que esse maluco tá rimando. Olha só como é que esse cara tá Capacidade pirando de aqui em cada um, talento grafite, de olha cada só como é um. que o cara tá pensando em desenho, olha como é que esse... Isso é tudo arte, isso também é escrita. Se a gente ficar pensando só que só tem um jeito de fazer arte, a gente não vai entender nada. A gente vai começar a olhar as pessoas pela limitação, sendo que a limitação é Pelos nossa. pontos que eles conseguiram, Não, né? enquanto a gente viver essa Nós indústria... colocamos a nossa limitação. Enquanto a gente tem essa indústria que é fabricar pessoas pra trabalhar pra outra, é difícil, cara. Tá, mas É. olha só aqui. Esse papo foi muito legal, mas a gente tá chegando no final, infelizmente. Eu só quero aquela dica, assim, como escrever um roteiro bem. Só pra finalizar aqui. Dá essa Sim. última dica aqui, só pra gente. Pois é, olha, voltando. Não, eu quero essa aí. ó. Essa dica é muito, muito difícil. Eu disse já. O que eu mais gosto de fazer, o que eu mais sei fazer é quebrar roteiros, é quebrar os padrões. E eu acho que, assim, sinceramente, assim, como escrever um bom roteiro do jeito tradicional, já tem muitos manuais, tem livros, tem alguns famosos aí, e tem regras, tem livros que levam assim, o negócio é religião. Tem que ser a divisão em atos, tem que ter a primeira virada até não sei quantos minutos, tem que ter a apresentação de personagem até não sei quantos, o conflito tem que estar claro a não sei ter quantos minutos, o filme tem que ter 2 viradas, você tem que ter a primeira expectativa do personagem quebrada e essa expectativa tem que ser requebrada lá no final, porque aí fica, você prende a atenção do espectador. Você tem a coisa da jornada do herói, o anjo decaído, essas figuras americano. associadas à Bíblia, pra você entender assim, então tem isso, tem um fulano que se decai, que se derrui. Então meu filme é desse tipo. Meu filme, o personagem é uma espécie de Lúcifer, ele tem o poder, mas ele vai decair. Aí tem o herói, o que atravessa o deserto, o que vai em busca de um sonho, que atravessa todas as dificuldades até chegar ao final. Tem várias regras, tem várias fórmulas. Eu acho que a maioria dos filmes bons, dos que eu gosto, não seguem essas fórmulas ou transformam elas em outras coisas. Eu acho que, assim, as dicas eu só daria 2, assim. Eu não gosto de dar dica, não, mas eu vou dar 2 mas pra eu também quero não fugir da dica. raia, não. É. A primeira delas, que tem mais a ver, de fato, com a minha trajetória, a melhor maneira de escrever um roteiro é saber muito bem as regras de escrever um bom roteiro e fazer nada do que eles dizem, tentar buscar exatamente o contrário ou Contra-regra. algo que eles não previram ali em todos os manuais. E acho que uma outra regra que, assim, eu vou falar vou provocar um pouquinho, porque é um filme que tem a ver com essas regras, mas só que faz isso de um jeito brilhante, que é O Poderoso Chefão, que tem uma cena em que o jovem que tá sendo iniciado, acho que o personagem do Al Pacino, que eu esqueci o nome do outro, que é mais um bonachão, um assistente lá do Corleone, mais das antigas, que eles estão fazendo uma macarronada num encontrão de domingo, de toda a família dos Tô mafiosos. buscando aqui a imagem, né? E aí os caras, ele vai lá e o velho de guerra chama o jovem assim, chega, não, mas chega aqui na cozinha e tal. E o jovem tá ali com a treta com a mulher e tal. E aquele mundo masculino, violento, machista pra caralho. E o cara vai dar, assim, um toque de como lidar com as mulheres. E ele consegue fazer uma cena que ao mesmo tempo se mistura, ele ensina o cara a como fazer macarrão, a como fazer o molho de uma boa macarronada segundo as tradições italianas, como lidar com as mulheres, que segundo a receita dele, evidentemente, é com muita dureza e sem nenhuma sentimentalidade, nenhuma condescendência com a mulher, e como lidar com os inimigos, que segundo ele é a mesma coisa do que fazer macarrão e lidar com as mulheres. Você risca, Buscar o sabor, o vermelho e a dureza. Então, quando você consegue fazer numa mesma cena, Nossa. em que ao mesmo tempo tem a história e a vida juntas. informações, né, cara? Juntas. É a aí que você receita. escreve um bom roteiro. Acho que, né? Sensacional. Finaliza muito bem. Ô, irmão, Show de bola. obrigado mesmo por estar aqui. Valeu demais. Foi muito bom mesmo, Muito obrigado. cara. Eu que agradeço vocês, Fala as galera. considerações finais. Cara, eu acho que é isso, né? Busque o sabor e prestigie o cinema nacional. É isso aí. Isso aí, galera. Lucas, aceitando? Muito obrigado pela presença. Busca o vermelho, né? Que ano que vem a gente isso. tem o vermelho isso do aí. poder. Ó, E obrigado pela presença. Cara, eu quero te agradecer. E como eu te disse, eu me senti muito representado naquele filme. Acho que, como eu falei, eu tenho um carinho imenso para aquele filme. Te agradecer por isso. A forma como você elevou a nossa quebrada, a forma que você amplificou a nossa quebrada é o que a gente busca aqui hoje
de uma forma maior, certo? Quando eu falo forma maior, de uma forma mais ramificada, não só na questão do cinema, que nós estamos conversando com você aqui hoje. A nossa ideia é mostrar, da mesma forma que você mostrou, mostrar tudo que nós temos ali de qualidade na nossa quebrada, na questão da música, na questão do cinema, na questão da literatura. Das artes marciais, das né? artes marciais, né? Com a nossa querida Malaika. É isso aí. Então, a nossa ideia é essa. Tá amplificando, mostrando que, igual você falou, tem muita coisa ali na nossa região, cara. Tem muita coisa. Isso precisa ser mostrado. Então, nós estamos nessa busca aí. E agradecer pela sua disponibilidade, pela sua presença, sucesso. E estamos aguardando por esse novo projeto aí, talvez do Fortalecer nosso nossa famoso quebrada, Miguel né? Mendonça. Mas a dica de Total. roteiro valeu demais pra mim, viu, mano? A dica de roteiro valeu fala aí, demais. Valeu Felipe. demais, gente. Pô, não, só agradecer vocês. Fiquei muito feliz quando o Maisena me deu o toque. Fiquei feliz que já tinha ouvido falar e tinham me mandado 2 episódios do projeto. Tinha visto parcialmente, pela correria não consegui ver tudo, mas vi depois 2 episódios inteiros, sim. Gostei muito, achei do caralho a iniciativa, deixo todos os meus votos de apoio e toda aqui já me ofereço para o que vocês precisarem para poder tocar adiante, Isso aí, porque mano, tamo a junção junto. de forças da quebrada, o pensamento da quebrada organizada e a iniciativa da quebrada é o que precisa para a gente mudar um pouco o jogo do país em que a gente vive. Então, parabéns demais aí pela iniciativa, pelo trabalho. Obrigado por ter me recebido e pela paciência aqui de ouvir essas É groselhas Isso, nós que todas. agradecemos. E obrigado. E assim, sim, não vamos esquecer do vermelho. Em outubro, vota Lula e vamos fuder o resto desses bolsonaristas. E agradecer a todos os presentes, galera. É isso Curta, aí. compartilha, porque a nossa quebrada precisa ser fortalecida. Um salve. Salve. A dica de roteiro pra mim valeu, cara. Obrigado mesmo, mano. Pô, valeu demais aí. Mano. Tem só 7, cara.